beleza? Mais uma vez aqui é Thiago Garcia falando com vocês sobre mobilidade elétrica. E finalmente estamos no episódio 1. Né? Tivemos o episódio teste com o João Igor, com o João Augusto. E agora a gente está estreando mesmo o Papo de Elétrico, o podcast da mobilidade elétrica do dia a dia. Hoje com o meu co-host e amigo e parceiro, o Fagner da eForce. Prazer, pessoal. Vamos falar sobre carro elétrico, porque eu não converso muito sobre carro elétrico, né? Eu acabo falando só sobre micromodal. Vai ser legal agora começar a falar um pouco mais sobre carros elétricos, né? Você é o cara dos carros elétricos, eu vou aprender bastante com você. Mas eu vou te decepcionar, porque o nosso primeiro convidado, ele fala de tudo que é elétrico. Ah, sim. E eu digo que é um dos caras que realmente me introduziu na mobilidade elétrica. Acredito que ele fez isso com a maior parte das pessoas que hoje estão no negócio, que é o Adriano Rufino. Muito obrigado, que honra estar aqui com vocês. É uma trajetória legal. A gente vai bater bastante papo aqui mesmo. Hoje tem muita história pra contar. Tem bastante história. Tem umas fofoca boa. Né? Algumas pode contar, algumas não, mas tem muita fofoca. Aliás, assim, o que acontece? Todo mundo pode não saber quem é o Adriano Rufino, mas sabe o que passou pela mão dele, né? Ele é o cara da staff, é o cara que realmente faz acontecer, é o cara dos contatinhos, né? Então, por isso que gostaria de trazer o nosso primeiro convidado, o Adriano Rufino, exatamente porque é ele que startou a minha vida na mobilidade elétrica, tá? Então, se a gente vai falar de start, nada melhor que saber quem é o Adriano Rufino. Vamos lá. O Adriano Rufino, ele iniciou esse mundo dos elétricos há mais ou menos 10 anos, foi no Dia da Mobilidade Elétrica 2016, foi onde eu iniciei a história da mobilidade elétrica, e foi quando começou, foi o primeiro Dia da Mobilidade Elétrica. Auxilio em vários eventos hoje de mobilidade, tá? Mas a minha história com a mobilidade começou antes dos carros elétricos, né? Então, tenho 20 anos trabalhando em montadoras, trabalhei na Citroën, trabalhei na Jaque Motors, que foi onde eu te conheci, fiz feirões de veículos pelo estado de São Paulo inteiro, chamava Feirão Liquida Car. A gente fazia na Mega TV, na Gazeta, tem no YouTube aí, tem os programas que a gente fazia. E hoje eu tenho um programa também, um podcast que chama Fivecast, junto com a Transamérica, e a gente tem muita história aí para contar durante o programa. Então, resumindo aí os 20 anos de mobilidade, e há 10 anos eu estou na mobilidade elétrica aí, trabalhando nos principais eventos. Eu já fiz Dia da Mobilidade Elétrica, VE Latino-Americano. O VE Latino-Americano até veio esse nome porque ele aconteceu Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. Depois agora ele se transformou no EMOB. Fiz o lançamento do Electrocar Show, né, junto com o Juan Pablo, que foi o presidente do Salão do Automóvel. Fiz o E-Mobility, que é um micro-evento dentro de vários outros eventos. Então participei do Intersolar, do Expo Postos, fizemos uma intervenção com a Copa Truck, onde a gente apresentou lá o E-Mobility. Enfim, o E-Mobility do Brasil em Código, da GS1 Brasil, que hoje é a maior associação do mundo. Ela está em 156 países e esse evento acontece em agosto aqui no Brasil. Nós estamos com o E-Mobility dentro dele, onde eu introduzo a mobilidade elétrica para o setor supermercadista. Estamos dentro da APAS Show, enfim. Eu trago esses eventos aí realmente para poder trazer a consciência e falar um pouquinho, né, a mudança de mindset da galera. Até porque quando eu comecei, todo mundo falava muito mal. Hoje a galera já acostumou. Mas no primeiro fórum de veículo elétrico, que foi feito, que nós fizemos em Curitiba, junto com o pessoal da Fraga, quando eu fui com o carro, com o IEV40, inclusive, que o Thiago foi um dos primeiros, ou foi o primeiro a comprar o carro, não tinha carregador. Então eu carregava realmente no posto de gasolina. Eu tenho várias fotos engraçadas, depois eu compartilho com vocês. Não tinha como carregar, então era bem complicado. Hoje não, hoje está super tranquilo. Hoje a infraestrutura de recarga, basicamente você consegue viajar para Brasília, para Curitiba, para Florianópolis. O cara tem um amigo nosso que viajou até no último Summit Abraveí. Ele contou a história, né, a trajetória que ele fez toda a América Latina, né? Sim, o Maurício Barros, ele passou por 6 países da América do Sul com carro elétrico. Então, hoje é viável. Claro, você precisa se planejar, não vai, né, sair sem... Mas é viável. Eu uso carro elétrico desde 2018, constantemente, diariamente, tá? E assim, como eu disse para você, se você não conhece o Adriano Rufino, com certeza você conhece pelo menos o trabalho dele. Isso daí eu acho demais, né?
Como que você conheceu o Adriano? Foi por causa dos eventos também. A gente começou no Dia da Mobilidade Elétrica, daí depois no VE Latino-Americano. E esse ano vamos estar juntos lá no EMOB. Esse ano não, né? Esse ano que vai entrar, né? Exatamente. 2026 estaremos juntos no EMOB. Mais um ano, né? A gente já tá há algum tempo já, né? Já. iForce, junto com o EMOB, com o VE Latino-Americano. O Dia da Mobilidade Elétrica é bem legal porque tem já... Tradicionalmente sempre teve, né? Os micromodais e os carros elétricos. Então... A galera mais dos leves e dos levíssimos, né? E aí, normalmente eu tento reunir minha galera lá pra gente poder fazer uma bagunça junto e é bem legal no Dia da Mobilidade Elétrica. A gente até conta com isso, né? Porque o Fagner ele tem esse negócio, essa cultura, né? De ecossistema. E eu sempre falo que a minha frase de efeito, mobilidade é cultura, cara. Não adianta, porque depois que você entra, você não sai mais. Quando você aprende alguma coisa, quando você expande a mente, você não quer voltar. Não mesmo. Essa é a grande realidade. Então, qual que é o nosso, acho que o nosso papel dentro do mercado brasileiro é ser um indutor. Né? Então, a partir do momento que você foi inserido, que foi o caso do Thiago, o Thiago não quis mais voltar para a combustão. A partir desse momento, você vira ali um militante para você falar, cara, eu quero que outras pessoas conheçam isso. Né? Então, vira um propósito de vida mesmo. Isso é muito interessante na mobilidade elétrica. É quase como se fosse quando a gente fala de moto, né? Tem os harleiros, né? Que depois que você compra uma primeira Harley, você faz parte de um clube e você quer... Você vai evangelizando outras pessoas. E você reúne pessoas que gostam das mesmas coisas que vocês, e o elétrico é a mesma coisa, né? Pois é, e olha só uma coisa interessante. Eu não fazia ideia disso, mas o potencial que é o Dia da Mobilidade Elétrica, o Adriano estava contando para nós aqui fora das câmeras, né? Mas eu faço questão que ele conte essa história. Foi por conta disso que, inclusive, ele entrou na Jack Motors, né? Explica aí. Eu tinha feito um stories do Dia da Mobilidade Elétrica e o Christian Vieira, que era o diretor da Jack Motors naquele momento, do grupo SHC, na verdade, ele me ligou e eu já tinha trabalhado com ele na Citroën. Nós trabalhamos em 2005, 6, 7, 8 na Juscelino Kubitschek, na Citroën. E aí ele falou, Adriano, eu vi que você tá mexendo com patinete, com os negócios elétricos aí. Cara, a Jack Motors vai lançar o veículo elétrico esse ano. Era 2017 para 2018, se eu não me engano. Acho que era 2018 já, finalzinho de 17. E aí ele falou, vai lançar o veículo elétrico. Vem aqui bater um papo comigo. E eu fui lá, na Gastão Vidigal, onde era o E100, que era o escritório central. Aí ele me mostrou o IEV40. Cara... A gente deu uma volta, eu achei fantástico o carro. Eu falei, que legal. Ele falou, olha, e não é só esse carro. O seu Sérgio está querendo trazer uma line-up completa. Ele está querendo trazer um carro menor, urbano, quer trazer uma picape, já tá para vir, quer trazer um caminhão. Aí, cara, vai ser Eu falei, então, pô, vai ser pioneira. Eu adoro isso, entendeu? Pelo desafio. Ele falou, você topa? A gente vai precisar, como você tem muito contato em empresa, eu quero que você cuide da parte corporativa. Beleza. Fui lá, aí fiz um bate-papo com o seu Sérgio depois, fizemos um contrato de 1 ano. Então eu tinha até 2019 para realmente fazer o lançamento. O desafio era percorrer todas as lojas do Brasil na época da Jack Motors, fazer o treinamento com os vendedores, ter tudo registrado, tem no meu Instagram, tem. E depois fazer a parte corporativa. Eu só tinha eu no setor. Né? Então, Você era o setor. Eu era o setor, só tinha eu, não tinha mais ninguém. E o Pedro Mendes, ele... Que teoricamente ele me ajudaria, mas o Pedro ele cuidava do F&I, então toda a parte de financiamento de toda a rede da Jack Motors o Pedro cuidava, e de compras de veículo elétrico. Então tinha uma plataforma de compras e o Pedro também cuidava da plataforma de compras. Só que eu tava bombardeando o seu Sérgio de perguntas. Falei, e aí, então como que vai ser e tal, não sei o quê, marquei a reunião. Aí ele falou, cara... Deixa o Pedro voltar. O Pedro tinha ido fazer uma viagem para a Europa, de férias. Ele falou, quando o Pedro voltar, a gente estrutura essa área. E realmente foi. Então, quando o Pedro voltou, foi eu e o Pedro pro campo. Eu, basicamente, aí já era eu e o Pedro. E, cara, a gente visitava muita empresa. E aí, acho que uma das primeiras que abriu as portas mesmo foi a Enel, né? Até porque fazia mega sentido, né? A Enel entrar nesse mercado. E aí, em conversa com o Bortotti, ele falou, cara, vamos fazer tal, vou te apresentar o Valério. Aí apresentou o Valério, que era o gestor de frota
da área e nós colocamos um projeto para rodar. Tinha um budget lá, o Bortotti era muito da inovação, falou, cara, a gente vai comprar então dois IEV40, beleza? E nós vamos fazer essa implementação do caminhão. E aí chamamos o pessoal da Embarque, que era o Saulo, e vamos montar esse caminhão para ser todo elétrico. Então vai ter a plataforma elétrica, não tinha no Brasil, foi uma dor de cabeça, foram várias reuniões. E aí nessa eu tinha acionado o Rubens Galassi, que da Porto Seguro, e o Marcelo e o Marcos Gama. E aí eles falaram, vamos fazer também um negócio diferente aqui na Porto? Fizemos a primeira plataforma elétrica do Brasil. Então assim, aquele ano ele foi muito legal, porque nós visitamos, BRF comprou, a Heineken, o pessoal da Coca-Cola, teve o pessoal da Enel, Porto Seguro, cara, foi PepsiCo. Meu, a gente... E aí não dava... Eu não tinha mais agenda no dia. Eu fazia reunião de 20 em 20 minutos. Terminava uma reunião, entrava em outra. Aí a gente falou, cara, a gente vai precisar aumentar a quantidade de pessoas. E aí trouxemos o Alexandre, que era um cara sensacional. E depois ele até foi morar em Curitiba. Infelizmente ele faleceu. Ele fez uma amizade muito legal, porque eu apresentei o Zeno pra ele. Nós fizemos um evento lá com o Fraga. Em paralelo, eu continuava fazendo meio que ajudando nos eventos, né? E aí eu apresentei ele pro Zeno. Cara, ele vai almoçar no Zeno, sabe? Tipo, fez uma mega amizade. E foi até no jantar da Bravei que o Zeno me contou. Eu nem sabia que ele tinha falecido. Eu adorava o Alexandre. Tá falando desse que a gente fez o Abravei Summit. O Abravei Summit, ele me contou lá que ele tinha no nosso almoço. Eu fiquei super triste, porque assim, é um cara nota 1000. Mas o legal, Thiago, que assim, nesse mundo, eu falo que o propósito que você tem de servir, ele conta muito. Então, muitas pessoas falam assim, o network, eu preciso ter um network, eu preciso contar, não sei o quê. Cara, eu sou da seguinte opinião, eu sirvo primeiro. Então, eu tenho essa característica. Eu sempre falo em todos os podcasts que eu falo, o meu maior exemplo é Cristo. Então, Jesus, ele veio para servir. Ele foi o maior influenciador do mundo, cara. Então, eu sigo esse passo. E com isso, me abre 1000 portas. Se você me falar qualquer nome de qualquer empresa, eu tenho contato com o cara. O cara me atende na hora, porque eu sempre sirvo primeiro antes de eu trocar. E não fico esperando nada em troca. Uhum. Eu ajudo o cara. Se um dia o cara fala, pô, legal, aquele cara lá me ajudou. E geralmente, cara, isso daí é o melhor network que existe. Sem compromisso, eu vou lá e ajudo o cara. Entendeu? Pô, isso daí é muito legal. Eu vou falar a verdade. Eu me inspiro muito, na verdade, na sua forma de trabalhar. Exatamente conhecer as pessoas, conversar, ter o prazer de trocar ideia. É isso que me movimenta, na verdade, nesse mundo da mobilidade, que para mim é tão apaixonante. A gente vai num evento, assim, eventos gigantescos, como o próprio Salão do Automóvel. Parece que a gente tá num churrasco de amigos, porque a gente encontra a galera e você vê o pessoal gosta mesmo de bater papo sobre isso. E tá explicado, né? Porque o cara dos contatinhos consegue juntar as pessoas e construir algo, entendeu? Não é simplesmente, vamos fechar o negócio. Não, exatamente. Então, muitas das coisas que a gente tem hoje na mobilidade elétrica foi graças a essas pequenas reuniões de 20 minutos, né? Aí, Fagner, uma coisa interessante, quando eu comprei o IEV40, eu não sabia, mas ele já estava por trás de tudo. Quando, até ele falando do treinamento, tudo, né? Eu sou o cara que sempre perguntou muita coisa. E aí ele falou que o telefone tocou quando eu cheguei na loja. Uhum. Conta aí, como é que foi isso daí? Eu tava no ECEM, né, na Gastão Vidigal. A gente estava, inclusive, em reunião, porque a gente ia fazer um evento para as locadoras. Nesse dia, eu estava em reunião com o Paulo Miguel, que era o presidente da Abla naquele momento, e com o Cabral, que era o presidente do Sindilock. E eu ia fazer um evento para as locadoras. E aí, tocou o telefone, a Daisy me ligou, que era a gerente da... Acho que a Daisy era a gerente ou diretora da Lapa, ali da Hermano Marchetti. E ela falou, olha, tem um cara aqui, cara, com um J6... O cara tá me bombardeando de pergunta, ele quer comprar um elétrico, falou que ele trabalha com aplicativo e não sei o quê, e eu não tô sabendo responder, o cara tá me deixando louco aqui. Eu falei, tá bom. Eu falei, Daisy, me dá 5 minutos. Eu tava na Gastão Vidigal, é muito próximo. Eu falei, me dá 5 minutos, eu vou aí, inclusive, com o carro elétrico. E a gente já bate um papo, eu faço uma explicação rápida pra ele. Qual que eram as maiores dúvidas que o Thiago tinha? Porque nós tínhamos um carregamento naquele momento que não era o convencional, o tipo 2.
Então, tinha que explicar que ele não ia conseguir carregar em qualquer local, que era diferente do outro tipo, e o plug era, né? Não, é o contrário. O que no caso o IEV40 ele já veio com o tipo Não 2, né? veio, não veio. Ele era o sim, peraí. Ele não veio. Vamos corrigir. É. O test drive que tinha, que era até aquele branco e azul, Isso. era o padrão chinês, era o GBT. GBT. E uma coisa que eu não sabia nem o que era isso. Pra mim, tomada era tomada, né? Mas a feliz surpresa foi que ele veio com o tipo Exatamente. 2. E aí o que acontece? Como que as coisas são boas? Até o último momento ele não viria. Ele seria GBT. Por que ele veio? Foi uma Joy Venture junto com a Volkswagen. Foi na época que a Volks... Isso. E com essa Joy V, a Volkswagen exigiu o tipo 2, que foi um modelo de veículo que eles utilizaram, inclusive, na Europa. Então foi por esse motivo que ele veio como tipo 2. Era exatamente isso que eu sempre imaginei, não tinha certeza, mas porque eles mandaram alguns desses modelos do IEV40 para a Itália, acho que ele é uma marca X, inclusive, né? Tem uma outra marca, E aí ele aproveitou essa produção e trouxe para o Brasil. Perfeito. Foi exatamente isso que aconteceu. Sabia. Porque o investimento, muitas pessoas não sabem, até o Thiago estava me perguntando, me fala as fofocas internas, né? O investimento é muito alto, Thiago. Sim. Para você trocar o padrão de carregamento. E para quem não está entendendo o que é o padrão de carregamento, é porque tem conectores diferentes, tecnologias diferentes de recarga. E hoje em dia a mais comum é o tipo 2, que quase todos os carros têm, né? Mas aí é complicado quando não tem um padrão. Tipo, você pega o Leaf, por exemplo, que é o CHAdeMO, que é diferente, né? Não é todo lugar que você consegue pôr para carregar, tem uma certa dificuldade. Então, legal que já veio com tipo 2, que é o padrão que... Para você ter noção, até o finado Nissan Leaf, ele mudou no último ano para tipo 2, mas ele não conseguiu mudar a sua porta de carregamento de corrente contínua, carga rápida, para o CCS2. Mas por que veio realmente o CCS2 para o Brasil quando poderia ter vindo qualquer outro padrão? Porque, na verdade, as primeiras marcas que entraram no Brasil eram as europeias, era Volvo e BMW. E nisso daí, a gente estava trazendo uma primeira marca chinesa, né? Tinha a BYD já aqui, de certa forma, só na venda corporativa. Começaram, a Chery trouxe alguns carros, mas a primeira que vendeu para o consumidor final foi a Jaque, que era um carro chinês e veio, por acaso, com o padrão europeu, né? E aí, vamos falando da fofoca interna. E é uma coisa que todo mundo se questiona. Por que os próximos carros, os carros seguintes, vieram com o padrão chinês e não com o padrão europeu? Exatamente por esse motivo, porque ele não fazia parte daquele programa da Joy V, entendeu? Então, eles eram veículos feitos para o mercado chinês, tá? Então, em questão de preço, para você mudar uma plataforma de um veículo para acontecer, é muito caro. Então, o investimento não valeria a pena, a não ser que você tivesse um volume muito grande. Então, qual foi a aposta do seu Sérgio? Eu vou fazer um volume muito grande, até porque ele era pioneiro, ele é muito visionário. Tanto que quando a gente fez essa reunião com o Eduardo Bortotti, na venda ele foi o cara que acendeu a luz, o seu Sérgio. Que de falava, cara, você tem caminhão? Não, não tenho. Tipo, tenho lá, mas se eu trouxer, você compra? Compro. E aí a gente sentou numa cadeira assim, sentou eu, o seu Sérgio, e tinha um outro vendedor, se eu não me engano, eu acho que, não sei se era o Alexandre ou o Gabriel, e ele falou, cara, se eu trouxer o caminhão, dá pra vender? Vocês têm mais... Então a gente teve essa conversa assim, no meio do showroom do E100, e o Sérgio falou, cara, porque tal, não sei o quê, e preço? Então a gente discutiu ali rápido, falou, cara, tem mercado, eu acho até que esse mercado é maior do que o mercado de leves, porque o corporativo é muito grande. Eu acredito muito que se as pessoas começam a ver as empresas utilizando, é uma tese que eu tenho, cara, melhor coisa, e aí naquele momento, já que não tinha um setor corporativo, ela não apostava nisso. Fazia anos que a Jaque não tinha um setor corporativo. Então ela tinha um caminhãozinho só, que era o 350, só que era venda direta, era venda até pro autônomo. Não, né? Nós não tínhamos um setor corporativo. Tá? O último movimento que teve foi na Citroën, e ali a gente começou a montar essa pasta, e, cara, deu super certo. Né? Tanto que a virada de chave da Jaque foi nesse modelo corporativo, inclusive com os caminhões. Tá? O Pedro fez um trabalho excepcional, eu fiquei realmente só um ano.
até porque eu tava com uma... Não sei se vocês sabem, eu tive uma startup que foi a Mobai. Sim. E nesse período, por sorte, né, a Mobai a gente fez uma JV com a Green e com a Yellow, e aí a gente começou a expandir. E, cara, você tem que tomar uma decisão, né? Então, naquele momento ali, eu acabei não dando continuidade, mas, assim, eu amo a Jack Motors, o grupo SHC, o seu Sérgio, o Nicolás principalmente. Não, é um parceiro. Não tem como não gostar do Nicolás, cara. O pessoal fala quando muito. Você fala do seu Sérgio, é legal falar que o seu Sérgio é famoso, né? Nos podcasts da vida. Hoje ele o seu Sérgio Habib, né? Então, pra quem não sabe quem é o seu Sérgio que ele tá falando, é aquele senhorzinho da Jack que fala bastante nos podcasts, é bem polêmico, inclusive. Senhorzinho não, o cara tem 2 metros de altura. E o legal é que, assim, eu tive um contato bem direto. A gente viajava junto no mesmo avião, a gente ficava no mesmo hotel, fazia palestra ali junto, sabe? Então eu tive um contato, ia fazer as reuniões em várias cidades, nós fizemos juntos a reunião de resultado com as empresas, com os vendedores. Então eu tive um contato muito forte com ele e a gente aprendeu muito junto ali naquele mercado, porque até então ele também não era o Sérgio de hoje, o Sérgio Habib de hoje, né? O conhecimento total do elétrico ele tem. E eu acho fantástico, porque ele estuda muito. Ele manda mensagem, eu tenho várias mensagens dele, 2 da manhã, 3 da manhã, assim, ele não para, entendeu? Então, assim, ele é um cara que você tem que... ele é super polêmico, eu brinco que ele é o Alexandre Frota da eletromobilidade, né? Ele é super polêmico, mas ele tem um conhecimento fantástico, ele é muito trabalhador, ele é muito responsável, sabe? Tipo, tem as características positivas do Sérgio Habib que a maioria das pessoas não conhece, né? Da humanidade. Eu acho bem interessante, assim, que eu aprendi muito, tanto com o Pedro, com ele. Foram pessoas ali no momento ali da minha carreira que foram, cara... essenciais para hoje construir esse legado que eu tô deixando. Que eu falo que, assim, se você veio para essa terra e não deixou ela um pouquinho melhor do que estava antes de você, cara, você não veio fazer nada aqui. Você passou batido. Não, e dinheiro é só dinheiro. Sim. A galera fica muito... dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro. Cara, não é isso. Porque temos um período muito curto nessa terra. No máximo 80. Se durar 100, beleza. Mas não dura mais que isso. Pois é. E o que você fez durante esse período? Então, assim, quando a mobilidade elétrica apareceu na minha vida, eu falei, cara, esse propósito é legal, cara, porque eu diminuo CO2, eu ajudo as pessoas a melhorarem a qualidade de vida. E no final do dia, quando você fala, Smart City, que é uma palavra que está super em moda, né, em voga já há um tempo, mas Smart City no final do dia é qualidade de vida. É isso que o cara quer, né? Essa é a frase, Smart City é qualidade de vida. Porque se você não deixar o carro emitindo menos CO2, mais silencioso, e tem um dado que eu sempre falo, isso é batata, que as pessoas que não convivem com pessoas que têm algum tipo de doença cardiorrespiratória ou que crianças que têm autismo não sabem disso, mas o carro elétrico ele ajuda nessas situações. Sim. A criança com autismo ela fica muito mais calma dentro de um carro elétrico ou dentro de um ônibus elétrico. Ela fica menos tensa. Uma pessoa com cardiorrespiratório também melhora. Onde tem a maior quantidade de carro elétrico, a pessoa fica melhor, diminui o dinheiro investido nos hospitais públicos. Tem vários dados intangíveis que não são falados. E é legal falar, entendeu? Porque você... mudança de mindset. A galera fica muito... o barulho do motor do carro. Cara, coloca a cabeça pra pensar, meu. Não dá pra você ser militante no negócio que não... A eficiência energética do motor elétrico, ela é muito maior. A gente teve aqui... A gente pode brincar aqui com essa garrafa. A eficiência energética é exatamente isso aqui. Você toma um gole e joga o resto fora. Esse é o motor a combustão. Tem uma fala muito boa do Rodrigo de Almeida, que ele fala o seguinte... No Rodrigo não, desculpa. Aqui o Clemente e o Rodrigo sempre falam tantas coisas, cara. Mas é a mesma coisa você pegar no carro a combustão 1 litro e tomar somente 300 ml. Outros 700 é no lixo, cara. É isso, queima no calor, né? Então, você tem que... E fora as peças que são ali colocadas no motor que não teriam necessidade. O motor elétrico ele faz ali... Tanto que esse ano, agora 2026, os carros da Fórmula 1, não sei se vocês sabem dessa informação, eles eram 70% a combustão, 30% híbrido. Sempre foi híbrido, tá? A partir do ano que vem... Desde o KERS. Desde o KERS. Uhum. Aí, a partir do ano que vem, ele diminui e o motor é 50-50.
Caraca. Aumenta a potência para você ter mais competitividade, o carro diminui, os pneus diminuem. Por que eles fizeram isso? Eles viram, cara, que a eficiência energética é o futuro. E a Fórmula 1 sempre foi laboratório. Sim, porque dos a gente carros. vai ter nas ruas hoje é reflexo do que foi feito lá atrás. Da Fórmula 1. ABS. Tudo. Então, lá é o nosso laboratório. Então, se a Fórmula 1 já foi para 50%, quer dizer que os próximos carros não tem volta, tá? Eu já falo que assim, nesse caso, a Fórmula 1 não está sendo laboratório. Ela está observando algo que já está nas ruas. Que é exatamente o que a gente tem hoje, os veículos híbridos, assim, por que não também aqui, né? Ah, mas os Kerr Não, já sempre tem há foi. bastante tempo. É, Não, eu sei, mas eu tô falando da questão do tornar cada vez mais híbrido. Hoje a gente já tem carros, até a Leap Motor, ela vende um carro que ele se vende como ultra híbrido, mas na verdade ele é uma tração 100% integral elétrica e o motor somente gerador. Só já vi no jeito. Então eu tenho visto a Fórmula 1, nesse caso, se rendendo ao cada vez mais elétrico e menos a combustão. Ainda estão mantendo meio a meio, porque todo mundo fala que a paixão do automobilismo é o barulho. Eu não concordo, mas ok, paixão a gente não discute, né? Eu vou dar um pulinho aqui rapidinho, só pra abrir aqui o portão aqui, eu já volto. Vai dar um break? Papai. Então, Não, mas vocês podem seguir, Mas aí, entrando na... Eu gosto de falar muito do Sérgio, porque querendo ou não, ele é polêmico, ok. Mas por conta dessa polêmica, muita gente sabe hoje o que é mobilidade elétrica também. Querendo ou não, as falas dele viralizam, tá? E ele também abriu as portas para mim no canal Meu Carro Elétrico. Vou contar para vocês como isso aconteceu. Eu já tinha meu IEV40, fiquei 7 meses aguardando meu carro chegar, foi praticamente um parto, né? E quando o carro chegou, muita informação estava equivocada do que eu consumia na internet. Por quê? Porque a pessoa pegava o que a fábrica trazia de informação para ele e acabava reproduzindo ali, mas não é o que se passava no dia a dia, né? Então aí eu fiz o vídeo da entrega do carro, fiz o vídeo da primeira recarga, mas saturou. Era o que eu tinha ali só de informação e de carro. Aí um dia eu cheguei no Sérgio Habib, já na loja da Avenida Europa. Falei assim, Sérgio, muito prazer, sou seu cliente eu acho que na época já era 12 anos, né, que eu tinha desde o J3, e eu quero gravar mais sobre o carro. Aí ele falou assim, não, mas eu não tenho orçamento para marketing, já cortou assim, não tem dinheiro para isso, não sei o que lá. É a cara dele. Pô, direto e reto. Eu gosto de pessoa assim. Aí eu falei assim, meu amigo, eu não quero dinheiro. Eu quero a oportunidade de falar sobre o carro. Eu quero que você me ajude nisso. Se não estou te pedindo dinheiro, estou te pedindo uma ajuda, um apoio, uma forma de trabalhar. Até esqueci agora a frase, mas em resumo foi isso. Não quero o seu dinheiro, eu quero o seu carro. Uhum. E aí, assim, beleza, fechado. Vamos fazer isso, sei o que lá. Aí, ele começou a emprestar o IEV20, aí depois fui chamado para o evento do EJS4, depois teve o EJS1, e aí toda vez que eu estava na loja eu conseguia gravar, ajudei muita coisa a mudar no próprio manual do IEV40, né? E eu lembro até hoje o dia que ele me ligou, nem eu entrei em contato com ele, me ligou, falou assim, Thiago, você é o cara que mais vende EJS1 para mim, por causa exatamente dessa essa geração de conteúdo na prática e da oportunidade que ele também de me emprestar os carros e gravar. Eu achei muito legal essa oportunidade que eles me deram. Ainda hoje eu não monetizo, vocês acham que eu ganho dinheiro pegando o carro para gravar? Não. Eu faço isso com muito amor, mas se você quiser me pagar, eu aceito, viu? E assim, ele é uma pessoa polêmica? Mas não dá para negar o peso que ele tem em relação à mobilidade elétrica, principalmente nas frotas corporativas. É só você ver que a maior parte dos veículos de last mile, principalmente os 3/4, são Jack Motors. O que eu queria também perguntar para você é que até outro dia eu estava com o Clemente na Assembleia Legislativa e ele estava falando a questão de mobilidade, né? E ele falou assim, o ideal é que você primeiro tenha uma movimentação ativa, vai a pé. Ah, não vai a pé? Usa então um transporte coletivo, metrô, ônibus, trem.
Ah, não consegue? Usa a micromobilidade. E deixa o Fagner voltar, porque depois a gente vai falar sobre isso. Mas se, na pior das hipóteses, você não conseguir utilizar isso, que seja um carro elétrico, tá? Então, como que você tem visto hoje a assimilação das pessoas em relação à mobilidade, tanto do microhíbrido, do levíssimo, do transporte coletivo até o carro particular e os transportes de carga? O que você tem visto realmente de movimento que fala assim, putz, a gente chegou num estágio que não volta mais, tem que ser mobilidade elétrica? Isso é bem simples, Thiago. É status quo. Né? A gente visualiza que hoje as nossas cidades, elas acabam tendo um volume de pessoas maior do que o transporte público pode comportar. Isso é claro. Se nós não tivermos uma interligação entre os modais, você não consegue ter uma qualidade de vida melhor. Então, o cliente, né, do transporte público ali, ele não consegue dividir essa quantidade de pessoas se não tiver um transporte micromobilidade, tendo ali como um referencial. Da micromobilidade, você diverge ali para bicicleta, patinete, monociclo. Moto. Então, isso teria que estar integrado com o transporte público, e é um trabalho que eu tentei fazer durante muitos anos. Fiz reuniões até com o Grupo Ruas, que é do transporte público, para a gente colocar um patinete ou colocar uma bicicleta já no ponto de ônibus ou no próprio ônibus, sabe? Para a gente terminar e você ter, ou nos terminais, de ter na lateral ali de cada ponto de ônibus. Hoje são 14 mil ônibus. Teria que ter pelo menos 14 mil patinetes, sabe, em cada, para você comportar ali ou ajudar a desafogar um pouco mais. Se nós temos essa dificuldade no trânsito, é muito devido ao transporte público não conseguir comportar. E aí o cara, não vou ficar sofrendo no transporte público. O que o cara faz? Eu vou de carro. Só que aí você não é inteligente, você pegar uma pessoa dentro de um carro, né? Então, se você for fazer isso, não vai emitir CO2 a mais. Então, vai de carro elétrico, né? Então, acho que esse é a mudança de mindset que o cara tem que ter, principalmente no urbano. O carro elétrico, ele é muito bom. Cara, é muito bom. Você acaba economizando muito. O que poucas pessoas falam, mas se você for comparar na quantidade de combustível em dinheiro monetário que você gasta durante um mês versus a quantidade que você gasta você sabe exatamente as contas na conta de luz, cara, é muita coisa. O Thiago, lembra que o Thiago falava, eu pago praticamente minha prestação com a economia que eu fazia de gasolina. Na verdade, a diferença quando eu comprei meu carro era do dobro, exatamente. Era um T40 por 75 mil ou um EV40 por 140 mil. Eu fiz o cálculo que durante os 5 anos do financiamento eu teria pago essa diferença com a economia. Na verdade, a economia fechou muito antes. Não só questão monetária, mas por questão de qualidade de vida, como você disse. Eu busquei um carro que era isento de rodízio. Então já foi um dia a mais a trabalhar. Exatamente. Eu comecei a rodar mais com o meu carro, ou seja, é um produto que eu usei muito mais. Então, cada real pago nele valeu muito mais a pena. E aí também tem até a questão de mudança de hábito, a forma de dirigir, a qualidade de vida, porque é um carro sem ruído. Quem é motorista de aplicativo sabe o que estou dizendo. Você fica 10 horas no carro dirigindo, só que você volta para casa muito mais descansado, né? Menos vibração. Menos vibração, menos barulho. E aí até a questão da micromobilidade, eu estava conversando aqui com a produção, né, produção? A gente tava falando aqui que ele vem de Interlagos para Pinheiros. Aliás, sim. Qual que é o endereço da loja aqui? Aqui a gente tá na Amaro Cavalheiro 118. Aqui a gente tem todos os micromodais que vocês precisarem mais um pouco. E agora a gente também tá lá no Campo Belo, na Vieira de Moraes 544, que é onde fica a parte de manutenção de carros elétricos também. Então, que legal. A gente está expandindo, tá crescendo aí o nosso leque aqui, e a gente está começando a olhar para carro elétrico também, o que é uma coisa legal. Mas uma coisa que isso aqui dentro da E-Force, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem saber mais sobre veículos elétricos, seja micromodal, seja os leves, cola aqui com a gente que a gente tem muita coisa bacana. E, inclusive, fazemos muitos encontros, e eu vou falar um pouquinho mais depois sobre isso, porque a hora que a gente chegar na parte dos eventos.
Mas uma coisa que você estava falando que eu acho que é importante é políticas públicas, né? Quando a gente fala de mobilidade urbana, São Paulo é um caos. As grandes metrópoles são um caos, né? E se a gente não souber trabalhar com os levíssimos, micromodais e construir essa malha de uma maneira inteligente, a gente vai continuar pecando, né? Esse ano aqui em São Paulo, foi passada uma lei que as pessoas, quando elas usam bicicleta tradicional, elas recebem crédito da prefeitura. Porque a prefeitura deixa de pagar um insumo pro transporte público, porque hoje nossa passagem no transporte público já é cara pra caramba. E mesmo assim, ainda tem boa parte desse valor, ainda seria mais alto ainda se não fosse a prefeitura subsidiando. Exatamente, a gente paga 5,50 no ônibus, mas não é aquilo que o operador recebe. Ele recebe mais porque tem uma parte da prefeitura como subsídio naquela passagem ainda. Sim. Então é um cenário que você começa a pensar assim, agora a gente está conversando lá para poder estender isso para os micromodais também. Então a pessoa que usar vai ter um créditozinho ali por não estar usando o transporte público. A gente tem alternativas de algumas empresas para poder gerar crédito de carbono quando você está usando um veículo elétrico, né? A gente fala de infraestrutura, né? É tão caro assim manter o transporte público na cidade de São Paulo, são bilhões, e se fosse tudo elétrico, né? E se teria uma redução de custo nessa frota? Como que seria? A gente a gente está vendo essa mudança também na frota aqui em São Paulo, né? Ela está sendo, na medida do possível, rápida, né? Porque a infraestrutura de recarga nem sempre ela está pronta para poder receber ali uma frota de ônibus elétrico. Eu faço algumas imersões, levando empresários aqui do Brasil para conhecer como que funciona isso fora também, né? Eu fiz 3 imersões para a China, levei um grupo para a Colômbia e o outro grupo para o Chile. Tá? Inclusive, nesses grupos que eu levei, para você ter uma ideia das pessoas, o gabarito das pessoas que estava o Cadu. O Cadu ele foi o cara que cabeceou ali a Enel X e a Enel Exo, ele estava com a gente nesse grupo. Hoje ele é o CEO da Tivex, da Higer, tá? Visitamos as principais garagens de ônibus do Chile e da Colômbia, porque o Chile e a Colômbia estão dando um baile no Brasil. Sério? Você não tem noção como que eles estão avançados em relação a transporte público e essa pergunta que o Thiago falou. Qual que é a diferença que realmente acontece lá? O poder público ele sentiu que realmente precisava mudar. E eles vieram aprender no Brasil, por incrível que pareça. E a gente sempre sucateou os ônibus de segunda linha, a gente mandava para eles. Hoje não, cara. Eu fiquei impressionado. A gente visitou a Transmilênio, eu visitei a Santiago, eu visitei a La Rolita, que é uma garagem super moderna, onde você encontra a maior parte dos motoristas como mulher, dirigindo ônibus elétrico. A garagem todas com suspensa o carregamento de ônibus. Nesse grupo estava o Edgar Baraça, que eu tenho a satisfação, a gente entregou o Edgar Baraça, hoje é um dos maiores nomes, inclusive ele foi o cara que ajudou a criar o PNME, que é a Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica do nosso país. Tinha um ministro junto com a gente, que é o Araldi, tá? O Araldi foi com a gente nessa viagem. Tinha o Arualdo, que cuida de 15 prefeituras, também estava com a gente nessa viagem. Tava o Rogério Garrubo, que é um super adepto à mobilidade elétrica. Ele tem uma das maiores redes hoje de blindagens do nosso país, se chama Concept Blindagens. Ele tem 29 pontos e ele vai de bicicleta. Ele vai de bicicleta Não elétrica. é blindada. Não é blindada. E ele fala que ele chega mais rápido quando ele vai de carro. E ele tem carro elétrico. Ele tem um Hora e um Ciel elétrico. E o Rogério é um cara super antenado. Ele foi comigo para a China uma vez e foi comigo pro Chile e para a Colômbia. Ele sempre tá buscando. E ele montou a primeira loja. Eu não tô fazendo propaganda, também não ganho, não. Mas é porque eu gosto das pessoas que são antenadas. E o Rogério ele montou a primeira loja de blindagem de veículo elétrico do Brasil, que é a Concept Electric. Então, eu acho que é muito legal essas pessoas que estão antenadas. Voltando para a cidade. O que eu vi lá no Chile, por exemplo?
Eles têm o BESS, né? Que é o Bateria. o BESS, onde armazena a energia, e uma fazenda de painel fotovoltaico. Uma fazenda. E essa fazenda é da Enel, nós visitamos lá, fomos atendidos pelos diretores da Enel dentro desse local. Ele praticamente, a cidade do Chile é feita pelo sol, armazena no BESS e joga para a cidade. Olha isso, que legal, cara. E aí na cidade os ônibus elétricos, é zero. Você entende quando a política pública, ela entende a vantagem, muda completamente o conceito. Uma coisa que é muito interessante que no Brasil ele deveria ter muito mais é o VLT. O Flamínio Fishman, não sei se vocês conhecem, é um dos maiores... Sim. O Flamínio Fishman é um dos maiores arquitetos urbanistas do nosso país. Ele ajudou, inclusive, a montar a CT. A Companhia de Engenharia de Trânsito não foi feita para ficar multando. Ela foi realmente feita para poder fazer engenharia e melhorar o tráfego da cidade. E o Flamínio Fishman participou disso, ele foi um dos pioneiros nisso. Hoje ele é o nosso vice-presidente da pasta, eu sou o diretor da pasta de mobilidade urbana do nosso país pela BVE, e eu sou o vice-presidente do IBMS, eu ajudei a criar o IBMS, que é o Instituto Brasileiro de Mobilidade Sustentável, e participo também do PNME, Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica. Então, além dessas categorias que eu tenho de evento, eu sou um vendedor nato, eu amo vendas, porque eu acho que vendas é network, e não tem nada no mundo que você olhe para o lado e não foi comprado, não foi vendido. Entendeu? Se você aprender a técnica de vendas, tudo é vendido. Inclusive, quando você vai casar, né? Você vê lá o produto indo, o produto vindo, essa história. Aí você tem que ir lá, então... Eu tive que me vender para minha esposa aceitar. Senão, não adianta. Então, assim, as pessoas, elas prostituem esse nome de vendedor e acham que é denigre. Eu não acho. Eu sou um vendedor. Eu tenho alguns empreendimentos, né? Então, eu sou co-founder da Mobike, que é aquela empresa que teve patinete aí. O Fagner sabe disso, que ele teve patinete aí, Brasil todo. A gente ajudou na operação da Green, da Yellow, que foram super famosas, né, no nosso país. Tem uma agência de 23 anos que chama Ideia 5, onde praticamente 50% das contas de mobilidade elétrica, quando saiu aqueles 100, as 100 maiores empresas de mobilidade elétrica, 50% daquela galera eu atendia. Eu fiquei super feliz, porque assim, nós hoje somos a agência que mais atende conta de mobilidade elétrica. Nós ajudamos a criar o Corp, o VEC Itaú, que tinha do Guilherme, do Gui, né? Do Gui Cavalcante, junto com a Silvia Barci, quando ela saiu da Renault e foi para o Itaú. Eu ajudei a própria Greenvee, Tupinambá, Exevolt, quase todas as empresas. Eu tive ali meu dedinho. A Enel X, os carros que foram vendidos para Enel, foi eu que adesivei pela minha agência, não adesivei todos os carros. Ainda tá na frota, o EV40 da Enel X ainda tá lá rodando. Eu adoro esse carro, cara, eu adoro. Até eu falei pro Nicola, Nicola, você apareceu um barato aí, me fala que eu quero comprar para deixar guardado, porque ele fez parte da minha história. Eu fiz várias viagens. O Adriano quase comprou o Chapolin. Quase. Comprou. Só não comprou porque a negociação que eu fiz com a GAC, os caras me pagaram um bônus. Porque faz parte da minha história. Eu ia guardar. É um legado esse carro. Entendeu? Eu tenho um sentimento. O Thiago, eu acho impressionante o quanto o Thiago cresceu. Eu falo que eu tenho orgulho dele. E eu convidei ele para vários eventos. Eu falo, Thiago, você tem que ir em eventos. E ele era tímido, né, no começo. Sim. Hoje o Thiago, cara, ele tem muito mais informação. E ele tem uma mente brilhante, porque ele pega muito fácil as coisas, ele guarda. Ele guarda. Ele e o João, cara, é impressionante. Teve um evento até, contando rápido aqui, a gente fez um evento do E-Mobility, que eu convidei eles para conhecer dentro do GS1 Brasil. E aí o CEO acabou a bateria. Não foi no E-Mobility, foi o PMU, se eu não me engano. Não, foi no E-Mobility mesmo. Não foi no Parque da Mobilidade Urbana? Não, esse também, nós também, mas não foi dentro do E-Mobility, lá do GS1 Brasil, foi na Arca. Isso, esse mesmo. Esse vídeo, conta do vídeo, vai. E aí, cara, acabou a bateria, e aí o cara, e agora, como vai fazer, não sei o quê? E tava o João e o Thiago lá, por sorte, e a gente tentando e buscando como que a gente vai fazer, se vai dar carga, se vai, né, sabe... Aí o João, super simples, na simplicidade dele, cara, é só fazer aqui uma técnica aqui, ó, aquela calma. Você vai, aperta aqui, não sei o que e tal, e o carro voltou. Eu falei, caraca, João, ainda bem que você tá aqui, Eu tô 20 anos nesse negócio aqui e não sabia desse negócio. E é legal.
Hoje eu falo que essa galera tem muito mais informação. O próprio Mateuzinho, o Afonso, se desenvolveu muito. Eu encontro ele direto em eventos. Ele também me agradece pra caramba, porque no começo eu chamava ele em todos os eventos. Ele quase não era conhecido. Hoje o Mateuzinho é um avião. Tem o outro Matheus da Hybrid Cars também, que eu sempre convido. Eu fico muito feliz, cara, porque assim, eu gosto de ser esse hub, esse indutor e ajudar a galera a crescer. Isso é uma coisa que é legal porque, por exemplo, o Thiago eu conheci na fila de test drive de um evento no Parque de Tecnologia lá de São José dos Campos. Foi no primeiro evento da Abravei que eu participei. Não foi o primeiro que a Abravei fez, Sim. mas foi o primeiro que eu participei. Foi em 2020. A gente teve até uma quebra ali naquele período da pandemia. Não sei por coincidência, foi por causa das eleições, talvez. Mas foi nesse evento em São José dos Campos. E são esses eventos, porque quando a gente fala pra mim assim, qual que é o principal valor da eForce aqui? É comunidade. A gente veio da comunidade, a gente atende a comunidade e a gente vai seguir pela comunidade. Eu acredito muito nesse movimento. E assim, e são esses eventos que vocês organizam, são onde a gente acaba reunindo essa galera que gosta das mesmas coisas, que a gente acaba conhecendo, tendo sinergia, trazendo novos projetos, fazendo as coisas acontecerem. E acho que tem alguns pilares que a gente tem que olhar hoje na mobilidade elétrica. O que você falou da parte política é extremamente importante, senão a gente não vai para frente. Precisa ter pessoas. Eu sei que é chato pra caramba. Você falou que é chato vender. Falar de política é pior ainda hoje em dia. Não, né? eu não acho chato vender, não. Eu adoro vender. Não, tu fala assim, tem gente que acha chato falar de venda. Falar de política é mais chato ainda porque ninguém quer falar de política hoje em dia. Mas se a gente não dá a cara a tapa e não tem pessoas como você, como outros players dentro da BVE, por exemplo, das associações, da Bravei, tocando essas pautas de mobilidade e ganhando espaço, se não tiver isso, a gente não vai para frente. Mas você sabe que eu já vou num outro ponto. Eu gosto de fazer política. Eu também gosto. E vou te falar que, apesar da gente ter, digamos, um histórico não muito bom em política, quando a gente fala, mas a gente tem visto projetos muito bons saindo. Um deles, tem que dar um mérito ao Ricardo Nunes. Querendo ou não, o número que a gente tem hoje de mais de 1.000 ônibus 100% elétricos na frota de São Paulo foi porque ele comprou a ideia da mobilidade elétrica. A lei municipal falava de energia limpa. Ele falou, não, a energia limpa mais madura hoje no mercado é o veículo elétrico. Inclusive, ele falou isso no evento da cidade de São Paulo. E hoje nós também temos os primeiros estados trazendo a lei de direito à recarga, como Alagoas, já está até sancionada. São Paulo, que está indo agora para a sanção do governador, né? Então, parece que não, mas esses eventos, eles além de juntarem a galera que vive disso, que trabalha, que muitas vezes num cafezinho aqui, num suco de laranja, fecha um negócio gigantesco, é onde você tem a possibilidade de trazer o cara do legislativo, do executivo, e explicar para ele, quem respira isso, assim, é assim que funciona, e olha aqui que legal o mindset. Economia. O Ricardo Nunes, ele fez a abertura... Bruno Covas já participou, mas assim que o Ricardo assumiu, ele fez a abertura do VE e do Dia da Mobilidade Elétrica, ele estava com a gente lá. Né? A gente conversou muito com ele nos bastidores. A gente tem esse viés. A gente sempre chama alguém do poder público para estar junto com a gente. O Marlon Luz é um deles que ele abraçou também a não só abraçou, que abriu o eletroposto dele. Exatamente. E é um parceiro que eu falo bastante com ele. Ele é muito engajado. É um cara que eu gosto bastante. Enfim... precisamos, dia 20 agora, eu tô indo dia 20 de janeiro, pra você ter uma ideia, a gente não para, né? Eu tô indo para Brasília, a gente vai ter uma reunião lá, inclusive com a governadora que está em exercício, né? E com o novo presidente do BRB. A gente então, assim, não para, né? A gente tem que estar sempre envolvido com a política, até porque política não é questão de ser chato. A política ela precisa fazer parte da sua vida, porque nada mais é que são representantes que estão lá para você, né? Então, se você não estiver atuando, eles vão fazer o que eles acham que é certo. Se você não vai lá e dar uma cutucada neles, porque não adianta você chegar e falar assim,
Ó, cobra isso, tem que ter veículo Não, o elétrico. cara- Não, o- você tem que chegar já com uma proposta pronta, com O cara não é estudo, onisciente. com tudo. A Ele não grande sabe. verdade, o cara não é onisciente. Ele não sabe. Então ele não sabe o dia a dia que está acontecendo aqui com você. Ele só vai saber se alguém for lá, um representante. E daí vem, inclusive o Fernando Araldi, que é que está no Ministério das Cidades, que foi com a gente. Ele foi um dos idealizadores do PNME, trazendo um modelo que tem na Alemanha, da GIS, com Robson Cruz, Edgar Barassa. Eles foram ali, Ricardo Gugisberg, criaram ali o PNME, a Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica. E hoje está na mão do Leonardo Brandão. Tá? Ele que está cuidando, o Leonardo hoje é o presidente do PNME, e é ele que está ativo ali nessa área. A gente até precisa ajudar um pouco mais ele nessa questão. Essa é uma dos viés mais fortes que a gente tem para poder avançar. Então não adianta ter discussão vã. Né? Então eu trabalho muito nos bastidores, eu não sou de ficar na frente. Por misericórdia, né? Eu fui chamado para apresentar o programa lá. Eu faço lá o Fivecast na Transamérica para falar sobre mobilidade e a maior parte das vezes eu faço mais alerta. Né? Então eu tô ali no contraponto, tem o Tomás. O Tomás já é um apresentador super famoso, já tá há anos nesse mercado. E a gente traz sempre um convidado para poder tá buscando ali essa cadência e levar na verdade não é levar, é democratizar a informação. Tudo que a gente acha que é muito comum pra gente, quando você conversa com as pessoas lá fora do nosso mundo, porque a gente vive num mundo à parte, tá Sim. bom? Quando a gente coloca esse assunto fora do nosso mundo, você vê que a informação ainda não está democratizada. Então, a Não nossa mesmo. ideia é capilarizar. Então, esse movimento que estão criando agora aqui desse canal é muito importante. Entendeu? Falar com pessoas e discutir assuntos que às vezes a população acaba não conhecendo. Então, tudo isso faz parte da democratização. Né? Você está fazendo política, Sim. tá bom? Então, a política nem sempre ela só é com deputado, vereador, senador. Ela pode ser feita por nós, e esse era o papel do PNME, esse é o papel de uma associação como a BVE, esse é o papel de uma associação como a Bravei, entendeu? Então, você trazer as dores das pessoas do dia a dia para essas pessoas que estão representando a gente lá em cima. Sim. Mas se você não fizer esse movimento aqui, não chega nada lá, porque você também não é onisciente. Não. Você não sabe tudo o que está acontecendo. E a gente mudar um pouquinho dessa visão de política e negócios, que não são conchavos. Uhum. São pessoas que dialogam. Se você acha que é um conchavo, é porque talvez você não dialogou. Vai ficar reclamando no WhatsApp, não vai funcionar muito não, né? Não. Eu fui naquela discussão que teve da política pública da mobilidade. Até eu conversei com o Nicolas Feia, tive a oportunidade de conversar com o Nicolas lá. Que não é muita praia dele essa, porque ele está engajado em outras situações. Mas ele vai começar a nos ajudar também. O que acontece? Lá dentro, todo mundo conversa com todo mundo. O pessoal acha que tem a visão assim, pô, o cara é do PT, eu não converso. Não, cara, todo mundo se conversa, tá bom? Eles sentam numa mesa igual a gente tá sentando aqui, por mais que eu defendo uma bandeira que é diferente da sua, mas a gente dialoga. Aliás, conversa. eles são pagos pra isso, né? Não, aí, tudo bem, quando ele tá no palanque, eles são outras pessoas. Aí tem aquela euforia, até porque ele precisa representar os votos que foram ali no nome dele, no número dele naquele momento da votação. Porém, todo mundo se conversa, tá bom? Então, é uma hipocrisia você achar que o cara tá lá dentro do Senado, tá lá dentro da Câmara dos Vereadores, ou dos Deputados, ou no Congresso Nacional, e não conversa com o oponente. Eles conversam. E até porque precisa acontecer isso, entende? Claro, muitas vezes não acontece o consenso, mas que eles conversam entre si, conversam. Então, o povo, é maturidade, né? Nem todos têm a maturidade para escutar isso. Acha que se o cara faz isso, o cara tá sendo um traidor. Não é, meu. A política é necessária, isso, né? Sim. Então, assim... E da mesma forma que a gente também sofre com as pessoas que pensam que só precisa ser... Inclusive, vários haters vai lá e manda para mim. Não sei o que, carro elétrico não presta, não sei o que... Acho que, assim, é válido. Não é porque o cara pensa diferente do que eu tenho que odiar o cara. Pelo contrário, eu vou mostrando ali... A melhor maneira, eu falo que a melhor maneira de você mostrar o que é certo e o que é errado, o cara tá com o prédio torto. Não adianta eu falar pro cara que eu consigo. Constrói um reto do lado dele que você vai denunciar o prédio torto. Então, eu tô falando de carro elétrico, eu tenho que ter um carro elétrico
Eu tenho que usar ele, porque senão não adianta. Eu falo de carro elétrico, eu tenho um carro a combustão a diesel, não sei o quê, não adianta, não. Entendeu? Então, constrói um prédio reto do lado do cara, você vai denunciar o prédio torto dele. Se endireita primeiro. Se endireita primeiro, é isso, né? Sim. Então, faça o certo você. E essa parte da política é um trabalho constante. Quando a gente tem, vou dar o exemplo dos micromodais. Veio a resolução 996, porque teve uma série de problemas, Sim, tinha uma lei anterior bem complicada que proibiu. Vida, fala. Daí você fala assim, pô, legal, agora a gente já tem uma lei, a gente não precisa mais se preocupar, né? De lá pra cá, teve um período de anistia que termina agora, em dezembro. Sim. E não foi feita nenhuma normativa para explicar como que faz para emplacar os veículos que poderiam ser emplacados. Então você tem uma lei que muito bonita, ficou legal, participei inclusive da escrita, o pessoal o Bernardo lá da BI também ajudou. Sim. Foi um trabalho, várias pessoas ali colocaram a sua participação. E no final das contas ficou legal, só que assim, e aí, do outro lado não foi para frente, não teve. E aí, agora daí chega agora nos noticiários, o pessoal gosta de ser dramático, né? Que é o que chama atenção, né? Não, vai ser, ó, a partir de 2026, janeiro, vai ser proibido todos os veículos elétricos, vai mudar a lei. Não vai mudar a lei tá ali, só que não teve um avanço no que foi conversado com relação ao período de Não teve anistia. ação do executivo ali, né? Deveria ter uma extensão desse período de anistia até se resolver uma maneira de se emplacar, de se resolver isso. Mas não está acontecendo isso. Então, é o nosso papel, para quem gosta, e eu não estou falando só a gente aqui, eu estou falando todo mundo que gosta de veículo elétrico. Cobrar que se tenha uma modificação, e as leis elas têm que ir evoluindo, né? Tem que ir evoluindo sempre. Então, uma coisa interessante, até a gente entrando na questão da recarga de veículo elétrico em condomínios, alguns estados estão indo para essa linha. Poxa, enquanto eu não tenho uma regulamentação, eu não vejo nem o porquê disso, mas ok, mas permite-se o que seja feito o que já tem hoje em lei, que é as NBRs e tudo mais. Só que tem alguns outros estados já está sendo o contrário. Se olha, enquanto eu não tenho a regulamentação, não pode. Poxa, mas assim, diante do direito civil, eu posso tudo que não me é proibido. Então, se não tem nenhuma lei que me proíba de instalar ou diga qual é a regra que eu tenho que fazer, não tem o porquê. Então, a gente vê estados como São Paulo indo para uma direção e estados como Sergipe indo para outra. Eu estive segunda-feira no Sergipe para conversar com o Ministério Público lá. E enquanto não sai o corpo de a regulamentação do Corpo de Bombeiros de Sergipe, eles estão acatando a orientação do CREA Sergipe, que é uma coisa muito mais restrita que a própria Liga Bom trouxe. Então, são coisas que, por falta de diálogo, né, ou por falta de sentar para ouvir muitas vezes, barra-se uma coisa boa, positiva. Até falando um pouco de micromobilidade, quantos anos a gente não ficou sem os patinetes na cidade de São Paulo? Talvez até num período muito mais crítico, que era durante a pandemia, a gente precisava deles. Agora voltando com força, tudo, né? Em alguns pontos até se integrando com o transporte coletivo, onde você tem como deixar o patinete perto de um terminal de ônibus e dali seguir viagem, ou o metrô. E a gente até conversando aqui com a produção fora, ele mora em Interlagos, vem pra cá, pra Pinheiros. Eu assim, poxa, nunca pensei em vir pra cá de patinete. Aí, a gente conversando com um cliente aqui embaixo, ele me falou que faz todo sentido. Ele também mora em Interlagos e vem pela Marginal Tietê, ali pela ciclofaixa. Na Marginal, ciclovia. Pinheiros, né? Da Marginal Pinheiros, desculpa, é isso mesmo. Chega aqui talvez mais rápido que se ele viesse de carro. Com certeza. Isso que o Rogério falou. O Rogério já foi pra Mauá. Ele tá ali na Avenida Bandeirantes, ele vai pra Mauá, ele mora na Vila Mariana, sabe? Tipo, ele vai de bike normal, bike elétrica, né? Acho que é isso. A maior dificuldade, Fagner, para fechar esse assunto da política, é que existe muito interesse pessoal. E quando você assume uma cadeira, não importa qual esfera executivo, legislativo, você precisa não se importar com o seu interesse. Infelizmente, a galera tem essa questão do interesse. Nós temos uma pessoa que foi, inclusive, presidente da Petrobras, que é o Jean Paul Prats, que ele é bem amigo nosso, né, do Ricardo, principalmente.
e ele teve quase todos os eventos com a gente. Ele vai se candidatar novamente a senador. Ele é uma das pessoas, cara, que eu admiro, porque todas as vezes que a gente levou alguma proposta para ele colocou ela em pauta, ele ajudou, ele tenta, sabe? Então, existem ainda bons políticos. O que você precisa fazer é ter contato com esses caras e cobrar, não adianta. Porque, assim, além do seu problema, ele tá com o problema de várias outras pessoas. E quem não é visto não é lembrado. Infelizmente é isso. Então, a política, ela precisa ser... Tem interesse. Na época, quando teve a primeira lei que foi anterior a 996, né? Que era meio estranha. Uhum. Não é segredo. Se você procurar, você encontra reportagens da Abraciclo falando assim, não é justo. Por isso que a gente interviu e fez lobby com relação a essa lei para poder blindar as motos a combustão. Então, assim, tem interesse dos dois lados. Então, tem que tentar encontrar o meio termo. Eu acho que tem que ser justo, né? Porque não adianta também... Eu falo que assim, não adianta que porque elétrico não precisa de placa. Anda que nem uma moto, a mesma velocidade de uma moto. Não, tem que ser justo. Então, assim, tem coisas que a gente precisa encontrar esse meio termo para poder dialogar. E se a gente não consegue fazer isso no âmbito civil, tem que ser na política mesmo. Tem que... É um protecionismo de mercado, né? E isso não acontece de agora, Fábio. Isso daí acontece já há muitos anos. Então, não sei se vocês sabem, mas a mobilidade elétrica não começou agora. Ela vem desde 1893 começou ali os primeiros passos. 1903, tem uma foto na internet, depois vocês pesquisam lá. Vai ter vários cavalos e um carro. 10 anos depois, 1913, você vai ver o contrário. Você vai ver vários carros e um cavalo. Por que aconteceu uma disrupção em 10 anos, que é isso que eu acho que vai acontecer a partir de agora? Então, nós estamos falando hoje nós estamos no final do ano aí, 20 de dezembro de 2025. Daqui a 10 anos, em 2035, eu tenho certeza, nós vamos ver ali 10% de carro a combustão, 90% vai ser carro elétrico. Pode escrever, esse vídeo está gravado. Vai acontecer a mesma disrupção, não adianta, cara. Então, por que aconteceu a disrupção naquele momento? Um dos fatores principais foi de saúde. Vocês sabem dessa história ou não? Saúde pública, né? Saúde pública. Inclusive, um dos termos mais usados no teatro e na televisão vem dessa época. Sabe qual que é o termo? Não. É aquele M bem grande. Você fala, merda. Você já ouviu falar que deseja merda pro... Sim. Já ouviram falar? Já. Já sabia por um motivo, não? Não fazia ideia. Então, eu vou te contar por quê. Quando você fazia um espetáculo, qual que era o maior meio de transporte daquela época? Cavalo e carroça. Sim. Então, para o seu espetáculo ele ser muito bem aceito, tinha que ter muitos cavalos e carroça na frente do seu espetáculo. Ou seja, na frente do teu espetáculo ia ter muita merda. Exatamente. Então, era sinônimo de Sucesso. Beleza? Então, esse é o motivo real do M. Aprender mais uma, né? Poxa, essa eu também não sabia, não. E com isso, a saúde pública, ela começou a ter problema, porque a merda, ela, né? Eu vou falar o M, tá? Pra não... Pode falar, não tem problema. Falar, depois você corta aí, produção. Não, aqui a gente manda o pessoal a merda também. Então, a quantidade de esterco ali dos animais atraía mosca, doença, rato. Isso se tornou um problema para o governo. E ele falou, cara, agora a gente precisa mudar. E aí, uma empresa que fez muito bem isso, que foi do Rockefeller, ele falou, cara, beleza, eu ajudo nessa mudança. Como que eu faço? Eu vou colocar pavimentação, só que vocês precisam colocar o carro. O lobby. Beleza? Eu te ajudo, financio, porque você vai andar com o carro na rua e acabar. Aonde eu vou abastecer? Primeira pergunta que o público falou, tá bom, beleza, vocês vão colocar pavimentação, vocês vão colocar isso aqui. E aí o cara falou assim, e aonde eu vou abastecer meu carro a combustão? Vou ficar carregando gasolina? Por um bom tempo eles carregavam gasolina dentro do carro, olha o perigo. Inclusive eles compravam na farmácia. Você comprava na farmácia a gasolina, você levava. Então por um período muito grande eles não sabiam, porque o que o cara falava? Meu cavalo, ele tem combustível em qualquer grama. Tudo é grama aqui, meu cavalo come em qualquer lugar. Todo lugar eu tenho, o meu cavalo come. Agora o carro não. E o carro era manivela. E é uma coisa, um dado interessante, Fagner e Thiago, que no passado o carro elétrico ele veio primeiro. As mulheres amavam o carro elétrico.
porque o carro elétrico não fazia barulho. O carro a combustão você precisava tirar manivela, as mulheres tinham saia, não tem a força, sujava a roupa, é carvão, é gasolina, sabe? Tipo, não era legal. Só que nós tínhamos um fator determinante ali, as baterias. Tinha pouca autonomia. A energética era... A eficiência energética já era boa, tá? É. O motor já era melhor do que o carro a combustão. Sempre foi melhor. Tanto tá? que até a Exato. década de 20, a maior parte dos veículos em Nova York, principalmente os táxis, eram elétricos. Sim, exatamente. Exatamente essa informação. E tinham hubs de carregamento, tá? Existiam hubs de carregamento naquela época. E tinha swap de bateria. Você tirava a bateria do E carro. trocava. É. Então, assim, tudo que é inovação não é você trazer algo novo. Às vezes é melhorar o que já está sendo bem feito. Melhor, tá? eu errei. É a densidade energética. Densidade Ah, energética. sim. Isso sim. Essa Isso é a palavra sim. correta. Que Porque foi o que foi evoluindo. Isso. E hoje você consegue ter ela muito melhor, né? Então, hoje um carro popular tem 400 km de autonomia, tá? Não, inclusive, falando em densidade energética, você vê isso nos produtos de rua. De um ano para o outro muda muito. O meu carro de 2019 para cá, ele mudou demais a densidade energética, talvez com o mesmo pack de bateria, mas conseguindo acumular mais energia. Exatamente. Então, isso daí, agora a gente viu uma fotografia do passado. É importante a gente entender o passado para você compreender o futuro, tá bom? Então, nós estamos hoje no presente. Muitas dessas coisas que aconteceram no passado, historicamente, elas vão se repetir hoje. Então, se eu analisar o passado, eu sei como que eu tenho que agir para que o futuro seja diferente. Entende? Sim. Então, isso é tudo, é no mercado completo. Então, próximo ano, você já sabe que, historicamente, é um ano difícil. Por quê? Nós vamos ter Copa. E nós vamos ter eleição. Então, se você pegar um gráfico, tá? Você puxa um gráfico, onde você quiser, na internet principalmente, e você vê que todas as vezes que tem eleição ou Copa, o gráfico financeiramente ele cai, tá? O que eu faço? E existem empresas que nesse período elas triplicam, porque tem empresa que na crise ela cria. É isso que você tem que fazer. Constantemente você tem que analisar o mercado, não viver o Zeca Pagodinho. Entendeu? Deixa a vida Deixa a vida me levar e vamos lá. Não, cara. Seja inteligente. Pega o histórico. Beleza, eu sei o que aconteceu no passado. Teve lobby ao contrário, mas a força do carro a combustão venceu. Venceu por qual motivo? Porque o público precisava se locomover, porque teve problema na saúde, porque começaram a colocar postos de gasolina, começou a virar um business. Então, tá acontecendo hoje? Tá. Tá acontecendo, tá tendo posto de recarga de veículo elétrico. As pessoas Tem gente que reclama e tem gente que ganha dinheiro, né? E sempre vai ser assim, tá bom? Sim. Uns vão chorar, outros vão vender lenço. Que sejamos os que vendem lenço. Tá bom? Existem pessoas que reclamam, existem pessoas que criam a pavimentação. Por que o Rockefeller ele foi tão bem sucedido em tudo que ele fez? Ele ergueu 3 pilares, tá? Primeiro pilar do Rockefeller, ele criou educação. Então, naquele momento, ele viu que a educação era um problema. Ele tinha problema com funcionários. Você tem problema com funcionários hoje? Mandei um embora essa semana, então já te respondo isso. Geração Z Difícil. tem os mesmos problemas que naquele momento tinha. Historicamente, isso se repete, tá bom? O que ele fez? Ele falou, vou criar uma escola. Então, esse modelo de escola que tem hoje é o Rockefeller que criou. Ele tinha problema com funcionários. Então, ele falou, vamos criar uma escola onde eles sejam obedientes e façam exatamente o que precisava. Não é isso que eu tô falando, tá? Não tô falando para doutrinar uma pessoa a fazer o que você manda. Naquele momento, precisava, era a revolução industrial acontecendo. Eu precisava de trabalhadores que tivessem ali comprometidos para que aquilo acontecesse naquele momento, aquela revolução. Hoje nós estamos num outro cenário. Então, a fotografia que eu estou tirando do passado e trazendo ela para o futuro é para você entender que tudo que nós fazemos hoje tem que ter uma intencionalidade. Então, se você quer ter bons profissionais, hoje eu tenho uma equipe de 20 pessoas na minha agência, tá? Uhum. E eu acabei de contratar uma super profissional, que eu vou colocar depois no mercado, muito boa. E qual que é por que a Ideia 5 tem 23 anos? Porque a gente sempre está pensando no futuro. Então, hoje nós somos agência reconhecida pela mobilidade elétrica. Eu vi que é o futuro. E aí eu falei, vou mirar nesse nicho. Entende? Então, como que eu faço com a galera que está lá comigo? Você gira propósito dentro deles. Então, se você quer reter bons profissionais, você precisa educar. Então, treinamento constante
e falar para onde você está indo. Porque se você está... A sua obrigação como o cara que está no volante da volante da situação, você tem que falar pro cara, é o seguinte, você tá comigo no barco, nós estamos aqui, mas nós vamos pra lá, tá bom? Então você tem que mostrar o direcionamento pra onde você quer chegar. Não dá pra saber o caminho se você não sabe pra onde tá indo. E essa galera que tá com você, se ela souber o objetivo daqui a 2, 3, 4, 5 anos, ela vai estar com você. Sim. Agora, se ela não souber, ela pula fora do barco, ela começa a... eu não vou ajudar, porque eu não sei nem pra onde eu tô indo. Então, você direcionar, você sabendo do histórico passado, analisa, mira o futuro, essa galera vem com você. Isso é o que o Rockefeller fazia. Então, ele falou, como que eu vou condicionar esses 3 pilares aqui? Educação, saúde e inovação. Ele fez isso. Foi um dos caras mais bilionários. Eles falam que ele criou o sistema que hoje a gente vê, esse sistema que você está falando, e por isso que eu tô convergindo para o mesmo ponto, tá? Eu não tô vagueando. Não, sim. Tá? Então, esses 3 sistemas que nós temos hoje, esses 3 pilares, educação, saúde, inovação, ele criou lá no passado e criou um sistema. Eu faço com que a pessoa seja doutrinada. A saúde, eu também invisto. Então, o Rockefeller investiu na saúde. Sabe o que ele fez? Ele falou, não quero que vocês curem ninguém. É tudo paliativo. Eu não vou na causa. Tá bom? Então, você tem dor de cabeça, você toma um remédio para diminuir a dor de cabeça. Você não vai resolver o problema da sua dor de cabeça. Qual que é o seu problema? É pressão arterial. Eu não quero resolver isso aí. Quero que você continue para você comprar remédio de mim. Então, eu vou aumentando o meu faturamento porque eu não resolvo o seu problema. Eu só vou postergando. E o último é inovação. Ele sempre estava vendo alguma coisa à frente. Então ele falou, preciso colocar trem, porque eu preciso movimentar. Crio linha de trem, cobro das pessoas para ir, mas eu também já levo meus petróleos para levar para poder... Então ele fez o mapeamento dos Estados Unidos e foi o cara mais rico do mundo. Ele montou um sistema onde as pessoas eram dependentes dele constantemente. O governo era dependente dele porque precisava do petróleo, pavimentação. Era dependente dele porque ele começou a fazer ali penicilina, toda a parte farmacêutica. Quem criou foi o Rockefeller. E depois ele foi lá na educação e falou assim, o modelo educacional tem que ser esse, porque a gente tem que criar pessoas que obedeçam. Não quero pessoas que pensem sozinho. O que eu prego? Ao contrário. Sim. Empreendedorismo, tá bom? Então, eu participo de um grupo chamado Instituto Êxito de Empreendedorismo. Eu sempre estou ensinando as pessoas a empreender. O Thiago foi um. Falei, Thiago, sai fora de caixa econômica, vai fazer um negócio seu. Ainda não consegui largar o osso, viu? Todo mundo que eu conheço, eu falo, cara, seja empreendedor. Sim. Entendeu? Empreende. O que é empreendedor? Empreende alguma dor. Tá bom? Sim. Onde tem uma dor de mercado, vai lá e empreende. Podcast, não sei o que for. Cria os seus 3 pilares no fundo do dia e vai na política e mostra pros caras. É isso que é política. Então, qual que é a dor do mercado hoje? Então, vamos empreender nessa dor? Você está tendo um problema nessa lei, certo? Sim. Quem mais está tendo um problema com essa lei? Levanta. Todos os empresários, de todos qual os setor? usuários. Micromobilidade. Cria um grupo de micromobilidade. Existe já uma pasta de micromobilidade dentro da BVE, do IBMS. Várias associações falam, olha, é o seguinte, estamos tendo essa dor. Vamos nos unir, vamos lá pro negócio, falar com esse cara para poder colocar essa lei em pauta e vamos cobrar esse cara diariamente. E se a gente não tiver empresários ou pessoas públicas, né, que vão tomar essa frente, vão fazer, a gente vai ter vários Rockefellers fazendo o que eles querem. Se você não tiver vendendo lenço, você vai estar chorando. Você vai estar chorando. Tá bom? Então, que seja o vendedor de lenço. Você entende que eu não estava vagueando? Sim. Tudo, na verdade, converge para você. Se você quiser realmente ter um futuro, não adianta ficar chorando. Então, dificilmente você vai ver eu falando assim, poxa vida, os caras lá da instituição XPTO, não vou falar o nome de quem, fizeram que o nosso evento esse ano minguasse, porque os caras queriam bolar o dele, porque não sei o quê. Cara, não vai ver eu chorando. Você vai ver o seguinte, beleza, tivemos esse problema? Tivemos. O que a gente pode fazer para melhorar? E você viu essa conversa que eu tive com o Ricardo, que eu chamei lá pro outro e falei assim, é o seguinte, ano que vem isso aqui esquece. Bom, vamos fazer um negócio novo. E aí eu falei, o que a gente pode fazer? Vamos criar movimentos igual a gente fez em 2019. Nós levamos a IAFA como uma gestora de frota, a Abla, para poder fazer o evento Expo Abla, nasceu dentro do nosso evento. Entende? Então, assim, a gente cria esse movimento e ano que vem tem 20 anos. Sim. E aí eu queria até que você falasse da sua inovação aí também. Uma coisa que eu acho que é interessante, que pra mim, assim, até hoje, todos os eventos que eu já fui do VE Latino-Americano, da BME, pra mim o mais legal foi o que foi no Pacaembu ali. O VE Open, né? Que foi na VE Open, que era na época da pandemia. Sim. Que é se reinventando, né? Porque Sempre. você tinha que fazer um evento, não podia ser em local fechado por causa da pandemia.
e como que faz, e daí juntou o Dia da Mobilidade Elétrica junto com o véio latino-americano num espaço aberto bem legal. Sim. Tinha muita inovação, tinha muitas marcas legais Sim. de carro. Então, marcas que a gente hoje já são mais do convívio, a gente já vê mais, mas na época ali... Lançamento. Eu fui para a China agora, por exemplo, e na época nesse VE Open já tinha Huawei, já tinha... Já. E eu vi a potência que é lá na China. E uma coisa que é legal é que assim, vem participando, né, como empresa, colocando meu standzinho ali no evento, apoiando, porque eu acho que é importante esses espaços. E esse ano, eu conversei também bastante com o Ricardo, falei assim, cara, tem que... Ele sempre foi disruptivo, mas eu acho que às vezes você acaba caindo no comum, sabe? Rotina, né? Na rotina. E daí eu conversando com ele, de última hora ali, vamos fazer uma corrida de monociclo aqui? Tem um espaço ali atrás, vamos fazer? Daí, putz, movimentou, trouxe uma galera diferente pro evento. A gente conseguiu trazer algo diferente mesmo, né? Algo fora do comum. E daí eu falei, pô, acho que eu tô enxergando alguma coisa aí que dá pra gente pensar em alguma coisa juntos, né? Trazer mais marcas pro evento do ano que vem, que é em novembro, né? Isso. Para a BME. A gente aqui, Force, a gente vai estar participando mais ativamente, né? No evento, trazendo não só as marcas que a gente já representa, né? Trazer mais presença de marcas de micromobilidade lá da China. A gente tem um contato muito forte com a China por conta do meu sócio chinês, a gente tem uma abertura bacana. A gente faz um trabalho muito bacana com os influenciadores também. Eu brinco até, e vou gerar até um corte que vai ser uma polêmica. Adoro. Tem um evento de uma empresa. Eu vou falar qual que é o nome da empresa, não tem problema, todo mundo vai saber qual que é. É da Boxer Soldas, que é o Boxer Day. Sim, sim. E é um evento que surgiu de uma competição entre um influenciador, que é o Letra J, com um patinete elétrico que ele produziu, que ele fez, Sim. e um patinete a combustão. E reuniu uma galera para poder ver. Era o Leandro Torneiro contra o Letra J, né? E foi super legal. E daí meio que faz essa competição dentro de um evento da Boxer Soldas. E de lá para cá, todo ano foi crescendo cada vez mais. Só que de um tempo para cá, eles falam assim, não, elétrico não, deixa só a combustão. Porque não é todos os influenciadores. Foi crescendo, né? No último foi um off-road com os carrinhos a combustão. Não, mas não vamos fazer elétrico porque não é todo mundo... É muito difícil o elétrico, né? Como se fosse. É o contrário, né? Mas enfim, o cara consegue fazer um carro, mas não consegue... a combustão, mas não conseguir fazer um elétrico Enfim. Aí ficou uma situação meio estranha, não sei o quê. A gente conversando com alguns influenciadores, falou assim, Fagner, vamos fazer o nosso. Vamos fazer uma competição entre os influenciadores aqui com projetos elétricos. A gente ajuda... Já conversei com o Letra J lá, com um dos influenciadores. Estou falando com outras pessoas do ramo. A gente vai apoiar eles na parte de construção dos veículos elétricos, mas eu quero fazer uma competição lá. Levar vários influenciadores, fazer um negócio diferente. Faz as equipes, tudo. Faz as equipes. E é legal porque hoje a gente vive no mundo que os influenciadores acabaram até tomando o protagonismo da mídia tradicional. Né? Então, se a gente quer furar a bolha, trazer cada vez mais gente para conhecer os veículos elétricos, a gente precisa estar conectado com os influenciadores, com essa nova comunicação que a gente tem que gerar interesse, gerar conteúdo. Então, vai ter uma competição lá com os influenciadores, vai ter os projetos dos influenciadores, o pessoal vai poder visitar, vai poder conhecer, vai conseguir entender que patinete não é só um brinquedo, que é um veículo elétrico, que pode ser usado para competição. Então, a gente tem os monociclos lá que fazem curva a 90 km por hora. É um negócio, é um negócio meio maluco. Você viu um pouquinho do que é. Eu vi, foi muito legal. E as pessoas às vezes não têm noção disso, né? Não tem noção do que uma máquina dessa dos micromodais consegue fazer. Então, a gente vai fazer um trabalho bem legal lá junto com o Ricardo Kugsberg, com você, com a Ideia 5, para a gente poder trazer uma pitadinha aqui do que a eForce faz, que é comunidade, principalmente, trazer as comunidades, trazer essa galera que está junto com os influenciadores, fazer um evento bem diferente. Eu
eu conversei bastante com você, inclusive, sobre esse assunto. Eu acho muito legal. Acho que essa iniciativa ela tem aderência com o movimento que você sempre fez de comunidade e tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Eu vou trazer outras inovações, eu vou fazer alguns spoilers aqui. Nós vamos ter lá uma área que vai ter veículo, não só veículo. Então, nós temos hoje 5 pastas, tá? Só para a galera que está assistindo aqui entender como funciona a mobilidade elétrica. Mobilidade elétrica, ela funciona com a micromobilidade. Micromobilidade são os patinetes, bicicletas, monociclos. São esses. Depois tem o leves, que são os veículos elétricos, tá? Então, picape, veículos normais. Depois eu tenho os pesados, que são ônibus e caminhões. Depois eu tenho a parte de infraestrutura, que entra a recarga. E eu tenho a parte de componentes, que entra, por exemplo, uma moura, bateria, tá? Só para a galera entender, às vezes a gente usa alguns termos que para o nosso dia a dia é comum. E para quem está assistindo não sabe esses termos que a gente está utilizando, né? Então, dentro dessas 5 pastas que hoje existem na BVE, inclusive quem criou essas pastas foi o Ricardo Gisberg, tá? Uhum. Há 20 anos atrás, e ano que vem nós comemoramos 20 anos, vai ser a nossa grande celebração, tanto de ABVE quanto de evento VE latino-americano, que agora é o EMOB, até porque nós estamos falando de cidade inteligente, tá? Nós vamos trazer a todos esses 5 pastas e mais, tá? Nós vamos trazer a parte de aviação, então drone, né, os eVTOL, nós vamos trazer a parte marítima, então vai ter o jet ski. Nós somos no lançamento do jet ski, do primeiro jet ski elétrico no Brasil. Inclusive, já tem associado da Bravê que está usando o jet ski carregando em casa com DC. Exatamente. É o Orca, né? Nós somos no lançamento. Aventura. Então, ano que vem, eu estou trazendo o marítimo, aviação, micromobilidade, pesados. Então, nós vamos ter ônibus, caminhão, carro, moto, bicicleta, barco, avião, tudo dentro de um grande sistema de cidade inteligente. E também estou trazendo o pessoal do painel fotovoltaico, porque acho que tudo se complementa, tá? Então, cidade inteligente é isso. No final do dia, o que você quer? Qualidade de vida, né? Então, a gente vai tentar reunir toda essa galera. Esse é um super movimento que a gente está fazendo em comemoração aos 20 anos da eletromobilidade. E a eletromobilidade não dá para falar só de carro. Não dá para falar só de micromobilidade. Não posso falar só de pesado. Mobilidade é movimento. Tem que falar do contexto geral. Sim. E por isso que o nome mudou, tá? Uhum. Então, por isso que evoluiu. O EMOB, agora, ele fala sobre cidade inteligente, né? Então, vai ser um super movimento. Convido todos vocês que estão aqui nos assistindo que faça aí já a sua pré-inscrição, dia 24, 25 do ano que vem, de novembro. Já se preparem. Nós estaremos lá, vai ter esse super campeonato inédito de monociclo, né? Monociclo e patinete. Monociclo e patinete, então vai ser um super campeonato. Eu vou também movimentar as minhas redes, vou falar com o pessoal. Acho que vai ser muito legal isso daí e muito inovador. Parabéns, Fagner. Uma coisa que eu acho que é bacana, que assim, as grandes marcas ainda não conhecem, não sabem o que é. Eu vi uma marca de banco, eu estava conversando, a gente vai ter... posso até falar qual que é? A gente tem uma parceria forte com o Nubank. A gente estava tendo uma reunião com o Nubank, então o Nubank falou assim, a gente gastou 10 milhões em patrocínio numa corrida de rua. Para um dia. Falei, cara, com essa grana eu monto o campeonato, eu organizo tudo o ano inteiro. E tem tudo a ver, tecnologia, né? E as grandes marcas não tem. Aí eu já pedir, né? Quem não chora não mama. Exato. Você que conhece todo mundo, você conhece todas as marcas que gostam de eletrificação, me ajude a procurar marcas para patrocinar as competições, porque que nem a gente começou falando da Fórmula 1 que acaba trazendo muita tecnologia. Quanto mais performance a gente tem nos micromodais, seja para competição, hoje a gente já tem monociclo que chega a 150 km por hora. Sim. Isso reflete nos veículos que a gente vai usar no dia a dia, nas coisas que a gente vai fazer. Eu tenho até uma deixa aqui para você e para quem está nos assistindo e queira patrocinar. Nós temos projetos de incentivo de lei, você não precisa nem tirar dinheiro do seu bolso. Você pode usar o dinheiro do imposto. Esses projetos já estão aprovados, eles estão ativos, tá? Então, você que quiser patrocinar tanto o campeonato como o evento, ou querendo estar lá com um stand para participar desse movimento, você não precisa tirar dinheiro do marketing, você pode fazer o dinheiro do imposto, tá? Então, nós temos já a lei de incentivo, temos projetos aprovados para isso.
Então, esse movimento você consegue colocar de pé durante 1 ano, Fagner, com lei de incentivo. Tá? Aliás, Então, tem esse projeto. quem não chora no mama, se você quiser aproveitar e patrocinar o Do podcast, está aqui, você está a portas abertas para você divulgar a sua marca, exatamente quem fala de mobilidade elétrica direto para o consumidor, né? Quando a gente fala de... Foi o maior vendedor de JS1 para Jaque, né? Quando a gente fala de mobilidade elétrica e a gente precisa ganhar cada vez mais espaço, é sair da nossa bolha. É que é legal que a gente fala pro nosso time aqui, pra galera que já gosta, né? Nos eventos, a minha ideia até de trazer outros influenciadores são influenciadores de fora da nossa bolha. É um influenciador, vou dar um exemplo de um influenciador que vai vir aqui nesse podcast pra gente bater um papo, que você fala assim, cara, esse cara nunca vai falar de carro elétrico. Quando o Fagner me falou, eu falei assim, meu Deus. Sérgio Sacani. Sérgio Sacani é do mundo do petróleo. Sim, a formação dele é petróleo. Mas hoje ele tem um carro elétrico. Sim. Então, assim, a ideia aqui desse papo aqui é a gente trazer pessoas, não necessariamente falar com quem a gente já... Com convertido é fácil. Com certeza. Agora, sim, trazer pessoas de fora para trazer visibilidade para a mobilidade elétrica. Então, num evento desse, colocar lá 10, 15 influenciadores de fora da nossa bolha, influenciadores que até o ano passado no Boxer Day estavam fazendo carro a combustão. Sim. É legal porque você mostra para o público deles que o elétrico é legal, o elétrico é potente, o elétrico é... A pessoa que reclama do veículo elétrico é porque ela nunca andou em um veículo elétrico. Depois que ela anda, abre o sorriso daqui e aqui, já era, acabou. Dificilmente eu falo que você quer realmente ter uma... Não adianta fazer um test drive de uma volta no quarteirão, numa concessionária, esquece. Fica um final de semana com carro elétrico e você nunca mais volta pro carro a combustão. Você quer ver um exemplo disso? Eu estava no evento do Rex, lá no Raceville. É um lugar sensacional para começar, né? Aí eu tava na fila, uma pessoa atrás de mim, falou assim, cara, pô, só tem carro elétrico na pista, não vou nem andar. Eu falei assim, você já andou alguma vez? Não quero nem saber, eu tenho 3 V8, nunca andei num carro elétrico e nem quero. Assim, mano, você tá ligado que esse carro elétrico aí que você tá falando tem um 535 cavalos, tração integral. Você não quer nem saber, né? Se você não quer saber, não tem conversa, mas ok, beleza, você tem o seu direito de gostar. Que carro que você tem? Tem o X. Pô, meu carro do caramba, muito legal. Mas dá pra experimentar antes de você criticar? Eu não quero, tá bom. Fazer o quê? Existem pessoas que realmente passam por essa deficiência mental, né? Porque... se o cara não experimentar, como que ele vai saber se é bom ou ruim? Né? Então, pelo menos experimenta, né? Pelo menos vai lá e entra no carro. Tem uma pessoa que todos vocês conhecem, que é um super influenciador, que é o César Nani, e ele já participou de vários eventos com a gente, já fez live comigo, e ele é um cara que eu admiro, ele busca informação, e ele é super polêmico nessa questão. Tá? Um dos motivos que ele fala, cara, não tem sentido colocar uma bateria de X quilos para um carro, mas o motor elétrico ele é favorável. Então, assim, o que ele não é favorável? Ao momento da tecnologia que nós estamos vivendo hoje. Ok, tudo bem, eu falo para ele, César, o carro elétrico nesse momento hoje, ele não é o fim, ele é o meio. Vai melhorar até chegar no momento que vai estar igual... Agora, também não é inteligente eu colocar um carro com 300 mil peças contra um carro de 3 mil peças. Essas 300 mil peças, cara, não é inteligente você fazer isso também. Você colocar gasolina para queimar, isso é inteligente? Então, é uma discussão assim, sem fim, porque quando você levanta uma bandeira e você é militante, não chega a lugar nenhum. Então, eu sou super favorável ao diálogo. Eu acho que a gente tem que sim ver os dois pontos. Eu não acho que o carro elétrico hoje, nesse momento, ele é o UDA, a UVA, que não tem o que melhorar. Sempre vai ter, é melhoria constante. Tá? Então é PDCA em todas as atividades que você for fazer na sua vida, até o fim da sua vida. Nunca vai. Você não é perfeito. E você nunca vai ser. Você vai melhorar a cada dia. Entende? Então não adianta querer exigir uma perfeição. O iPhone, ou o Coca, ou a gente está falando do microfone do Shure. Não importa. Sempre vai ter uma melhoria. Entende? Então, assim, são pessoas que, infelizmente, ela tem a cabeça pequena e ela não vai evoluir. Como a terapeuta da minha filha falou assim, são pessoas que têm a... Como
que é uma resistência cognitiva. Não. Mas até falou do César, eu achei interessante você trazer isso. Daí eu conversei, exatamente nesse evento do Rex, eu conversei com o César lá. E aí eu mudei um pouco a estratégia de conversar com ele. Eu deixei ele falar. Foi praticamente 1 hora ele falando a opinião dele. Eu segurando ali para não fazer comentário, tudo, mas deixa ele falar. Às vezes, a melhor forma de você ter uma porta aberta é deixar a pessoa falar. Quando ela terminar de falar, fala assim, então, vamos conversar sobre esse ponto que você chegou. É bom que você consegue pegar alguns pontos importantes para a pessoa. Assim, qual que é a parte, o foco que ela mais tem? É ali que eu vou dialogar. E com ele, eu não vou dizer que eu mudei a opinião dele, porque também não dá, assim, de uma conversa de 15 minutos ali, você mudar a opinião de uma pessoa. O César é super inteligente, ele sabe exatamente o César, ele é intencional, tá bom? Então, ele sabe que o carro elétrico não tem volta. O César, ele é patrocinado por várias marcas que não tem nada a ver com o elétrico. Mas o que ele disse até pra mim foi assim, o que ele falou, o patrocínio dele não veio antes da opinião dele. O patrocínio veio por conta da opinião dele. E aí... Ele é intencional, ele já faz isso para conseguir um patrocínio. Se você começar a falar de veículo elétrico, o patrocínio de quem é a favor da bandeira que você está levantando vai vir. Sim. Então, esse levantamento de opinião que ele deu vai gerar um patrocínio referente àquela ideia que ele está falando. Sim, mas no final das contas, o que eu quero dizer é o seguinte, até quem é contra a mobilidade elétrica, deixa ele falar e fala assim, tá, você já avaliou esse ponto? Quando a gente começou a trazer para ele informações sobre eficiência energética, distribuição de energia, usabilidade no dia a dia, uso comercial, faz sentido. A questão não existe hegemonia de nada no mundo, entendeu? Nada é onisciente, onipotente, onipresente, a não ser o próprio Deus. Tirando isso, tudo tem suas variáveis, sua aplicação. Nem Jesus agradou todo mundo, quem se dirá não? Pois é, e olha que a gente tá falando da única pessoa que veio perfeita pro mundo. E assim, o ponto mesmo a gente que acredita muito na mobilidade elétrica, tem que ter a ciência que não vai ser unânime. Não vai ser unânime. Eu acho que ainda demora um pouquinho. A gente está num processo de evolução que nem você falou, com relação à tecnologia, e a gente precisa entender que ainda vai melhorar muito. Ainda tem pessoas que talvez agora... é legal que tem os early adopters, que é a galera que acredita, entusiasta, vai gastar dinheiro lá para poder ter o seu carro elétrico agora. Em algum momento, vai chegar um momento que o carro popular elétrico vai ser mais barato que a combustão, aí acabou. Já chegou esse momento. Já Se a gente vê... mas é engraçado que foi o contrário, né? A combustão subiu tanto o preço que tá mais caro do que é. Verdade, faz sentido. Então, hoje eu vejo que e outra coisa, outro ponto interessante, que as chinesas trouxeram para o Brasil veículos SUVs que até então eles eram muito mais caros. E para o chinês, eu visitei, sem brincadeira, eu visitei mais de 100 marcas de veículo elétrico na China. Tá? Então, a GAC, eu visitei a GAC lá, Aion, eu visitei na China BYD, JAC, GWM, Fox, Bike, que é a Beijing Automóvel Indústria Corporation. Cara, eu visitei mais de 100 marcas lá. Todas elas falam que o custo para você fazer um carro popular, tipo um Dolphin, e fazer um Song, praticamente é o mesmo. É o mesmo. Então, para eles venderem pelo mesmo preço, muda um pouquinho mais de aço só. Entendeu? Um acessório ou outro. Por isso que vem no Brasil tão mais barato do que eles estavam vendendo antes. Aqui no Brasil tinha o costume assim, é um SUV, então joga o dobro do preço. Tipo, deixa eu dar um exemplo. Enfim, você pega um carro popular, não vou ficar também divulgando a marca XPTO. A não ser que queira patrocinar. Aí a gente divulga. Mas é isso. Então, assim, por isso que veio tão barato os carros. Hoje você tem carro SUV, 100% elétrico ou híbrido, pelo preço de um carro a combustão da mesma categoria. Então, SUV com SUV, elétrico e híbrido, mesmo valor de um combustão. Então, acho que isso é muito favorável. O carro mais barato hoje do Brasil
é o Mini Dolphin, se eu não me engano, por 100. Tem Sim. menos. Hoje a gente O tem... Quid, é Quid? Tem o Quid Tech novo por 99.900. 99.900. É que a gente tem alguns Dolphin Mini que já estão sendo produzidos no Brasil, onde no PCD, no taxista, está saindo por 70 mil. Mas aí é questão de fiscal. E aí, a Aima tá lançando um carro agora que vai ser por 47 mil, tá? Que é o... Mas já aqui no Brasil? Já no Brasil. Ah, eu não sabia não. Tem uns Neta também. Eu tô alguns falando foram porque eu sou a agência que vai fazer esse lançamento. Ah, Tá? legal. Por isso que eu tô falando. Tá trazendo novidade pra gente. Então é outro spoiler aí que eu tô fazendo. Então fala pra aquela câmera lá, qual que é o carro que tá vindo aí? O carro mais barato do Brasil vai ser um Smart chinês da Aima e, cara, por 47, de 45 a 49 mil, esse preço tá ainda a definir, mas vai ser um lançamento a partir de fevereiro, já vai estar aí nas ruas, o carro legal. mais barato do Brasil por 47 mil. É barato, hein, meu? Muito barato, muito barato. Então, e é um Smartzinho lindo, o carro, fantástico. Assim, acho que vai ser um carro... Se eu não me engano, tem monociclo e patinete mais caro que esse carro. Não, tem mesmo. Marisol, Fabi, lembrem da gente aí, manda pra gente poder fazer review. É isso aí. A gente vai tá fazendo um lançamento aí desse carro. Boa. Boa. E assim, eu queria... Poxa, cara, se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro aqui, viu? Mas eu acho que a gente tem que encerrar, né? Tem. Eu quero sempre agradecer muito o Adriano. A gente já tem uma trajetória bacana junto. Eu acho que daqui pra frente vão ser cada vez mais... A gente vai estar cada vez mais próximo, tentando movimentar cada vez mais. Agradecer porque esse trabalho que você faz com relação aos eventos, com relação à comunidade, a todo esse ecossistema, né? Porque daí a gente fala de tudo, né? A gente falou da política, falou dos eventos, da divulgação, do apoio que você dá para as marcas e conseguir conectar as marcas, inclusive mais tradicionais, com a mobilidade elétrica. Quero agradecer, cara, porque você ajuda bastante aí o mercado de mobilidade elétrica e a gente precisa de mais Adrianos aí espalhados pelo... Eu fico muito satisfeito, Fagner, pelo seguinte. Hoje, das 10 maiores empresas que tem, pelo menos de infraestrutura de recarga e de tecnologia, eu ajudei e eu posso falar as marcas aqui, porque todos eles sabem disso. Então, a própria AZ Energy, que virou GreenV do Júnior, eu ajudei muito. Inclusive, ele mesmo fala que a parceria que ele teve com a BMW foi graças a um evento nosso. A Tayson foi num evento nosso. Tupinambá foi a primeira vez que ela apareceu e divulgou. Foi no evento nosso. Exevolt, do Gustavo Tanuri, que hoje acho que é uma das maiores que existe. Foi um evento nosso que ela começou, que teve a primeira aparição. Assim que o Gustavo cuidava da empresa familiar dele de construção, veio, que se eu não me engano é Engelabor, veio para esse movimento. Então, assim, eu fico muito satisfeito. A própria Ituran Mob, a primeira vez que o PH apareceu foi num evento meu de Floripa, e depois disso eu indiquei ele para vários eventos. Coloquei vários desses players sem custo em eventos meus para ajudar, sabe? Ajudei muito o Guilherme da Ucorp, do Vectaú. Enfim, eu fico muito satisfeito, porque muitas dessas pessoas que hoje são os ícones, né, do mercado da mobilidade elétrica, eu tive a satisfação de ajudar. A própria Jack Motors, eu ajudei a fazer a implementação do carro elétrico. E é isso. Eu acho que o grande network, Fagner, que é esse ecossistema que a galera fala, e a galera briga muito para falar, eu queria fazer um network. Cara, servitude. Então, essa é a palavra, o propósito que eu tenho de servir as pessoas, e isso gera um network verdadeiro, entendeu? Então, é isso que a gente cria. Eu tenho o Mundo Pro VHE do Francisco, que é um Francisco Almeida, a gente faz junto. A gente vai conversar sobre isso, porque estou precisando de técnicos de veículo elétrico e você tem o... Fizemos um evento com mais de 1.000, tá bom? 1.000 técnicos de veículo elétrico, aconteceu agora, faz 2 semanas, o Mundo Pro VHE. Então, assim, é um evento voltado para os reparadores de veículo elétrico. Tá? Então, a gente faz esse evento, é bem legal. Ano que vem, a gente também faz um evento com Mulheres da Energia, que é um evento voltado para as mulheres que cuidam do empoderamento, mas também fala muito sobre energia, sobre geração distribuída, que é bem legal, que é feito pela Abadia. Enfim,
a gente tem esse viés de conectar sem nada em troca, entende? Então, cara, fiz o lançamento do Electrocar Show com o maior coração do mundo, abri todo o network, ajudei o Juan Pablo, o Carlos Klur, fizemos lá todo o movimento. Então, assim, realmente a gente tem isso na raiz, entende? A retribuição, se ela vai vir ou não, eu não fico esperando, entendeu? Eu acredito muito na lei da semeadura, Fagner. Tudo que você planta, você vai colher. Então, se você plantar uma semente de banana, não vai vir melancia, vai vir banana, entende? Você plantou ali uma coisa, uma semente do bem, pode ter certeza, essa semente ela vai frutificar e ela vai te retornar os frutos. Em um momento ou outro, tá bom? Talvez você tenha regado como fala? O pé da FS lá atrás, que é o meu movimento. E aí, né? olha hoje o que é. Olha o que é e quem sabe amanhã não tô na sua lista de clientes. Hoje lá você já me retribui. Sim, não, quem sabe amanhã a EForce não está dentro junto com a DS5 fazendo algum lançamento, fazendo alguma coisa. Eu fico super feliz. O Thiago é uma semente aí, olha. Hoje eu sinto orgulho do Thiago aí fazendo os vídeos. Ele, o João. Aqui a melancia, né? Eu vejo essa galera crescendo. Enfim, todo o trabalho que a Bravei faz, que a BVE, IBMS, essas associações que eu comecei quando era bem menor, né? Quando tinha 800 carros vendidos. Hoje nós estamos falando que esse ano vai fechar com 500 mil veículos. Entendeu? Então, é uma diferença muito grande. Ano passado, nós fechamos com 177 mil veículos eletrificados no Brasil. Cara, é um número super expressivo, entende? Então, nós temos hoje já um número que ele não tem mais como voltar atrás. Se você parar, né? Se você sair, não importa onde você está assistindo esse vídeo, se você sair da sua casa agora e olhar na rua, daqui a 10 minutos, você vai ver um carro, pelo menos, elétrico ou híbrido passando na frente da sua casa. Eu brinco com a galera que você vai ver um veículo, seja micromobilidade, seja um ônibus elétrico ou seja um carro elétrico ou híbrido. Sim. Você vai ver, não passa 10 minutos, você vai ver um carro. Então, assim, já tá no nosso dia a dia. Eu vou te falar uma coisa. A geração dos nossos filhos hoje, eles vão ter uma familiaridade com o veículo elétrico muito maior do que a gente. Não adianta. O que a gente está vivendo hoje não é nada daqui 10, 20 anos. A minha filha de 8 anos hoje, ela já anda pelo estacionamento do nosso prédio. Papai, é elétrico, é híbrido, sabe, né? é a combustão. Ela sabe diferenciar, inclusive, isso. E aí, eu não foi de propósito, mas eu ensinei a ela a ver transformador no poste. Falei assim, olha, papai, aqui tem um daqueles negócios grandes que você procura. Dá para colocar um carregador aqui. Legal, tá vendo? Cultura, mobilidade é cultura. Exatamente. Tá? Então, como que funciona a disrupção, isso independente do tempo? Telefonia. Telefonia era só para ligar, correto? Quando as pessoas falavam de smartphone, falavam, não, isso aí não vai dar certo. Vai ligar? Não. E o Didi brincava com isso. Ele falava, Piscite, olha eu aqui, não sei o quê. Aí a pessoa falava, isso aí, esse cara é louco. Hoje você tá na mão, você usa, você faz videoconferência. A disrupção, ela passa, então, pela fotografia, pelo som, pela música. Sim. E hoje é a disrupção da mobilidade. A música foi a mesma coisa. A música era disco de vinil, depois do de vinil ela passou pro cassete, depois ela passou pro Blu-ray. Teve gente que nem teve o Blu-ray, que passou tão rápido a disrupção, foi pro AirPod, hoje é Spotify. É disrupção, cara. Quando você vê, você já tá usando. Então, querendo ou não, as galera vai usar o carro elétrico. Estamos na disrupção da mobilidade elétrica. Então, você querendo ou não, você vai ter. Quem tá assistindo aí, você vai ter um carro elétrico, você vai ter um patinete, você vai ter um monociclo, você vai ter, tá bom? Então, é disrupção. Então, querendo ou não, você vai utilizar. É isso. Adriano, por favor, manda sua mensagem final aí. O que você quer? Além dessa que você já falou. Você falar, eu queria... Você que conhece tanta gente, convida alguém que você acha que seria foda estar sentado aí conversando com a gente. Cara, você acha? Manda uma mensagem, fala assim, ó, vem pra cá. Tem vários nomes que eu posso te dar. Me fala qual o segmento que você quer e eu te falo o nome. Que ele conhece muita gente, né? Não, eu quero... eu conheço qualquer pessoa. Eu vou fazer um desafio pra você. Eu quero que você diga, depois o Sérgio. Tá. Eu acho que o Sérgio Sacani já estamos aqui, tá assinado aqui. Ele só não sabe. Ele já sabe, já. Já sabe? Já sabe. Então beleza. Sérgio Sacani vai ser o próximo. Aí o Adriano vai falar quem é o próximo nome depois do Sérgio Sacani.
Cara, existem vários nomes que você pode trazer para cá. Um nome muito legal, que eu acho que vai falar muito sobre tecnologia, é o PH, tá? Da Ituramob, CEO da Ituramob. Ele vai trazer muitos dados. Hoje eles fazem um trabalho muito importante, inclusive de telemetria na Porsche Cup, na Fórmula E. Ele está fazendo um trabalho legal agora. Eles têm os trabalhos de levantamento também de crédito de carbono. De crédito de carbono que ele está fazendo. Ele está fazendo e eu posso contar um spoiler aqui, o PH não vai me matar, que eles vão lançar um seguro que você vai pagar com crédito de carbono. Então, os motores de aplicativo vão enlouquecer com isso aí. Vai virar uma febre. Você não vai pagar com grana, você vai pagar com crédito de carbono, que vai estar gerando ali. Então, é muito foda. Acho que é um nome bem legal. Então, é um cara que eu acho muito legal. Tem um outro cara legal, que é o sócio do Lucas de Graça, que é um irmão meu. O Lucas de Graça também é um nome legal, mas ele geralmente não está aqui no Brasil. Mas ele é um parceirão nosso, piloto da Fórmula E. O Mário Terra, que é o sócio dele, que é o do Zero Summit. Um nome super legal para você trazer para cá. Legal. Ele fala muito sobre Net Zero, sobre movimentação de pesados. Um nome legal é o Cadu, CEO da Higer. Um nome super legal. Ele tem dados, ele tem informação. Ele é um cara culto. Já fiz várias viagens com ele. Pô, a gente já tem a agenda do ano inteiro. Putz, um outro cara que é muito foda. Foi presidente da Mercedes, que é um irmão meu. Ah, o Carlos. Carlos Garcia. Carlos Garcia, adorei ele, cara. Ele é um irmão. Eu visitei ele, assim, é muito legal, porque o cara foi presidente da Mercedes durante 33 anos, não só do Brasil. O cara foi presidente da Mercedes da América Latina, Dubai, Alemanha, Chile, Argentina. Eu fui pra Colômbia, o cara foi presidente da Mercedes lá na Colômbia. Ele arrumou um ônibus pra gente pra excursão lá. Ele foi presidente de todas as Mercedes. O cara é um... E assim, a história dele é muito legal, porque ele começou como estagiário... Nem estagiário, acho que ele trabalhava antes de estagiário. E aí ele cresceu até virar o presidente da empresa depois de 33 anos. É um cara com uma humildade gigante. É um nome super legal, ele conhece tudo sobre mobilidade, dos pesados, elétrico. Ele tem histórias fantásticas, que eu conheço muito bem ele. Né? Quando ele foi presidente de Dubai, por exemplo, foi bem na época da pandemia, e aí ele precisava vender ônibus e vans da Mercedes e no campo de Gaza, então estava tendo guerra. E ele foi lá escoltado junto com o pessoal. Caraca. Ele tem umas histórias muito fodas, sabe? Tipo, que é legal pra contar. Então é um nome legal, vai trazer um assunto bacana. Enfim, quem você quiser falar do setor, o Thiago, toda vez que ele precisou de mim, o Bortotti, Eduardo Bortotti, cara, um nome super legal. Ele foi diretor de inovação da Enel, depois ele foi diretor de inovação da Raizen. Ele que trouxe o projeto Tupinambá, né, junto com o Gilberto. Enfim, são nomes que são muito interessantes, tem conteúdo, não é só de falácia. Eu perguntei pra pessoa certa, então. Pois eu tô te falando que ele é o rapaz dos contatinhos. Boa. Do contatinho não, do network consciente. O network consciente. Não, que eu falo assim, contatinho, brincando assim, é o cara que realmente... Senão eu achar que minha mulher vai falar que tá com os contatinhos aí, né? Não, é que eu quero aproveitar toda pessoa que a gente trouxer aqui, eu quero que no final desse papo ela sugira alguma pessoa nova pra vir aqui conversar com a gente. Porque eu acho que isso é legal. Sim, com certeza. Mas eu vou Paulo dizer um negócio. Miguel, presidente da Abla, um nome muito legal pra você trazer. É meu irmão. Depois a gente chama ele. O cara tem um conhecimento legal. Ele viajou comigo. A gente foi pra China, conhece a família dele. A gente sai pra jantar. Sabe, tipo, é um cara nota 1000 que você vai falar, poxa, tem muito, muito conteúdo e vai trazer números de locadoras. São 3.900 locadoras hoje cadastradas. A gente nem imagina que é tanta locadora. Tem bastante carro elétrico nas locadoras. Ele vai falar sobre o case que teve lá da Tesla, que teve da muita Rex, gente que voltou. não tem acesso a esses veículos que estão nas locadoras. Todo mundo me pergunta aonde tem um carro elétrico para alugar. As pessoas não têm noção disso. Pois é. O próprio movimento da mobilidade, da Aliança, participei. Então, pessoal da 99, eu tenho contato, pessoal da Uber. São nomes legais para você trazer. Micromobilidade, eu conheço vários. A Marisol é um nome legal para você trazer. Sim. Né, para falar da AIMA. Enfim, qualquer nome que você queira depois. O César Urnani é um nome legal para você trazer depois, num momento. Eu tenho o contato dele. Tá. Ele é polêmico, mas o César Urnani ele tem uma inteligência legal. O Sérgio Habib ou o Nicolás, um nome legal, que são pessoas que têm conhecimento também.
Acho que são nomes que eu trouxe no meu podcast também, lá no Fivecast. E são pessoas que são amigos, que eu saio, que eu converso, que eu sei que são humildes, que vão aceitar. Tem pessoas que são, sabe, estrelas e não... Mas essas pessoas são bacanas. Você sabe um cara, só pra finalizar aqui, fechar, mas um cara que me marcou muito, que o Adriano me apresentou e me ajudou muito, inclusive, a cadastrar o EV40 na plataforma da Uber. Eu diria que ele foi o deus da mobilidade ali. E o nome dele tá muito ligado a isso. Como que era o nome dele? O nome dele é Zeus. Ele foi diretor lá da Uber. Caraca. E eu fiz vários projetos com a Uber no início. Fiz projetos com a 99, o Mori. Tem noção que é ter um cara chamado Zeus cuidando da mobilidade elétrica dentro da Uber? O símbolo do raio tava no peito dele, né? Exatamente. Caraca, muito legal. Então é isso, gente. Vamos finalizar por aqui, porque Quer sábado deixar de suas manhã. redes sociais? Por favor. Onde o pessoal te encontra? Cara, eu tô no Instagram, Adriano Rufino. LinkedIn também, Adriano Rufino. E eu acho que é isso. Ideia 5, né? E arroba Ideia 5, que é a nossa agência. Também tem o arroba Mobile Brasil, que é a minha empresa de mobilidade elétrica. E também nos sigam na rede social do Emob, que é o nosso evento agora desse próximo ano, que vai estar falando aí sobre tudo isso que o Fagner vai estar trazendo de novidade. Juntos, né? Vamos É isso fazer aí. construir junto. Fagner, por favor, Muito para o obrigado. pessoal saber onde que a gente está aqui. A gente está na eForce, quiser conhecer sobre mobilidade elétrica, micromobilidade, manutenção de carros elétricos. A gente está até fazendo, para esse ano, vai ter um projetinho que a gente está fazendo com o Rato Borrachudo a gente vai aliviar peso, vai modificar um Sil para deixar ele para arrancada muito forte. Que legal. Então a gente começou a olhar até para tuning de carro elétrico, que é uma coisa muito nova. Sim, sim. Então, tudo que vocês quiserem saber sobre mobilidade elétrica, acompanhe a gente aí no nosso canal no YouTube, eforce.mob, ou no Instagram. E não se esquece de se inscrever no canal, tanto do Meu Carro Elétrico, quanto no canal da eForce. Compartilhe esse vídeo, Sim. vale muito a pena, assiste aos poucos, porque tem muita informação bacana. Não se esquece também de dar o like e fica o convite para você que queira sua marca aqui no podcast Papo de Elétrico, que é um projeto tanto do Meu Carro Elétrico quanto da eForce. Vocês são muito bem-vindos. Muito Valeu, legal. galera. É isso aí. Episódio 1. Obrigado, Adriano. Valeu, Obrigado, valeu. Sucesso.